Todo mundo tá ouvindo. Rádio FI. Rio do Norte tem presença imortal. Glória do Brasil, vai enriquecer nossa querida Ribeirão. Gente varonil, quem anda a terra foi buscar clandestinidade. Bela conquista que traduz toda a vida, vibra de grande campeão. Seu pavilhão a ver. E alvinegra cor, sempre presente com a glória esse poder, porque vibrando bravamente com amor, lutando estás no balcaneiro vencedor, e valorosa e forte, não cai nem morre não, e é destino primordial do Leão do Norte, lutar com alma indomável sempre é Deus. Rádio Futebol Interior e você, uma parceria de sucesso. Vamos cantar numa só voz, Macaé Esporte campeão, com muita raça, perseverança. Macaé Esporte é garra e emoção. Somos guerreiros, não tem fronteiras. Macaé é a nação brasileira. Desde 1990, esse clube tantas glórias conquistou, dando alegria a essa torcida organizada, com muita luta, muita raça e muito amor. Vamos cantar numa só voz, Macaé Esporte é campeão, com muita raça, perseverança. Macaé Esporte é garra e emoção. Somos guerreiros, não tem fronteiras. Macaé é a nação brasileira. Nós vamos lá, olé, eu vou gritar, é gol! Macaé tá botando pra quebrar. Nós vamos lá, olé, eu vou gritar, é gol! Macaé, ninguém vai me segurar. Desde 1990. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19
989893526. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicapes, a força que faltava para você perder peso. 19989893526. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19989893526. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 989752079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989752079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva. futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o futebol interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 3526 019 989-89-3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicapes, produto 100% natural. Fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes. Chame agora no WhatsApp 19 98989 3526. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicapes, a força que faltava para você perder peso. 19 98989
Todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a rede. Você por dentro de tudo. Balançando a rede. Esporte. Balançando a rede. Aço, 10 horas mais 33 minutos em Campinas. A partir de agora, o Balançando a Rede aqui na Rádio Futebol Interior, porque às 11 da manhã a bola rola, a terceira rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Estarão correndo atrás da bola Guarani e Botafogo. Botafogo e Guarani, Série B do Campeonato Brasileiro. E você, ligado aqui na Rádio Futebol Interior, você, internauta, não vai perder um só lance. A narração de Gustavo Marques, as reportagens de Levi Júnior, e eu estarei por aqui na ancoragem e nos comentários da nossa jornada esportiva. A partir de agora, o Balançando a Rede, destacando os principais fatos antecedendo a nossa jornada esportiva, porque, como eu disse, às 11 da manhã tem Guarani e Botafogo, tem Botafogo e Guarani. Jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, sempre para restaurante e pizza, restaurante Pizza do Dadá. Ligue, receba em casa, 3744-2121. Falamos também para a Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a saúde. Peça já o seu, anote aí o telefone: 19 98989 3526. Futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. E falamos também para Global Assessoria Financeira. Empréstimo sem burocracia é com a Global. Ligue 031 98975 2079. E falamos também para 93. Você quer ficar na moda? Garanta já o seu look na 93. Peças exclusivas de muita qualidade para todos os gostos. Adquira já através do Instagram, @93br, ou então pelo WhatsApp 084 9800 6974. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A coordenação é de Carlos Corsato, a direção comercial de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. 10 da manhã, mais 36 minutos, 10h36. Vamos girando os principais destaques aqui neste Balançando a Rede. Começando com o destaque do Bugre, o destaque do Guarani. Diz aí, bom dia, Levi Júnior. Levi Júnior. Bom dia, Claudinei Corsi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Futebol Interior. É sábado com um clima um pouco tenso pro lado do Guarani, Claudinei. O Guarani que chega para o jogo de hoje com a expectativa de mudanças. Depois de atuações inconsistentes nas primeiras rodadas, o professor Thiago Carpini fez mudança aí, principalmente na defesa, que hoje o capitão do Guarani, Bruno Silva, vai estrear no banco, Claudinei.
Legal, tá aí o destaque do Guarani Futebol Clube, o adversário do Bugre, esta manhã de sábado na cidade de Ribeirão Preto, Estádio Santa Cruz. O destaque do Pantera, o Botafogo de Isaí Levi Júnior. Botafogo de Ribeirão Preto, que na última rodada venceu o time do Confiança por 2-0, busca afirmação aí na disputa e ainda a torcida ainda desconfiada pelo desempenho sofrível aí no estadual, pode vencer e colocar o time aí pela primeira vez na disputa do G4, Claudinei. Legal aí o destaque da equipe do Pantera, o Botafogo, daqui a pouquinho às 11 da manhã a bola rola, tem Guarani Botafogo Série B, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, e ele vai trazer todas as emoções aqui na Rádio Futebol Interior. O seu destaque, a sua expectativa para o jogo. Bom dia para você, Gustavo Marques. Bom dia, Claudinei Corsi, bom dia, Levi, bom dia aos amigos ligados e conectados na Rádio Futebol Interior. Mais uma oportunidade do Guarani mostrar o seu bom futebol. Já está mais do que na hora do técnico Thiago Carpini mostrar a cara do time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, o nosso narrador, o narrador da flechada exclusivo da Rádio Futebol Interior. Ele é Gustavo Marques e vai trazer aqui as emoções de Guarani e Botafogo. 10 da manhã, mais 38 minutos, balançando a rede aqui na Rádio Futebol Interior. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, você internauta ligado com a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, você pode mandar as suas mensagens e nós estaremos acompanhando aqui, mandando para o ar a sua mensagem. Compartilhe aí a transmissão da Rádio Futebol Interior com os familiares, com os amigos, enfim, compartilhe com todo mundo a nossa transmissão. Jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa, 3744-2121. Falamos para a Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a sua saúde. Peça já o seu 19 98989 3526, 19 98989 3526. Futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. Você está precisando de grana? Empréstimo sem burocracia é com a Global Assessoria Financeira. É só ligar 031 98975 2079. Eu repito para você o telefone, o contato da Global Assessoria Financeira. Nessa época de pandemia, você precisa de grana? Então ligue, anote aí, 98975 2079. E você quer ficar na moda? Garanta já o seu look na 93. Peças exclusivas de muita qualidade para todos os gostos. Adquira já através do Instagram @993br ou pelo WhatsApp 084 9800 6974. Balançando a rede, vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações do Guarani, mais informações do Botafogo, com o repórter Levi Júnior e também a ficha técnica da partida. Rápido intervalo e o Balançando a Rede aqui na Rádio Futebol Interior. Volta já já. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o futebol interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicaps, a força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FM. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. 10 da manhã, mais 45 minutos, 10h45, balançando a rede aqui na Rádio Futebol Interior, antecipando a jornada esportiva, antecedendo a jornada esportiva. Às 11 a bola rola, tem Guarani, tem Botafogo, Estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. Pelas imagens que a gente já tem aqui de Ribeirão Preto, é um sol para cada um, né? 11 da manhã, não é fácil não. E eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a você, internauta, pela audiência que você tem dado para a Rádio Futebol Interior. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Ontem, os 2 jogos, o jogo internacional da Champions League, onde o Barcelona conheceu uma derrota, digamos assim, acachapante para a equipe do Bayern de Munique, 8-2. Sensacional a audiência da Rádio Futebol Interior, com o Gustavo Marques, com o Thiago Caetano, com o Endel Coral. E à noite também, no jogo da Ponte Preta com o Vitória, outra grande audiência da Rádio Futebol Interior. E que nós esperamos também agora, neste sábado pela manhã, uma grande audiência do torcedor, em especial o torcedor do Guarani, né? E também, com certeza, o torcedor da cidade de Ribeirão Preto. Mas muito obrigado mesmo a você que está entendendo aí o propósito, né, da Rádio Futebol Interior, onde aqui nós vestimos a camisa, né? Você aqui
torcedor da Macaca, torce com a equipe narrando o jogo da Macaca, torcedores da Macaca. E torce para o Guarani com os narradores e o repórter também torcedores do Guarani. Portanto, muito obrigado por entender aí o objetivo da Rádio Futebol Interior e muito obrigado pela sua audiência, que está sensacional. Muito obrigado, hein? E continue sempre com a gente aqui. 10h47, Levi Júnior. Eu quero mais um destaque do Bugre, Levi. O Guarani chega para a partida de hoje ainda buscando os primeiros pontos na Série B, Claudinei. A equipe vem de derrotas aí pro CSA e pro Cruzeiro e está pressionada após um desempenho abaixo aí das expectativas na retomada do futebol. Legal, e mais um destaque da equipe do Botafogo também, Levi Júnior. A equipe do Botafogo hoje tem uma baixa muito importante, que é o volante Naldo, que se machucou no aquecimento da partida contra o Confiança. O técnico Claudinei Oliveira vai ter esse desfalque aí, Claudinei. Legal, meu xará, Claudinei Oliveira, mas hoje vai dar bugre, hein? Vai dar Guarani em cima do Pantera, em cima do Botafogo. É o Guarani em busca aí da sua primeira vitória. E é importante, né? Eu já disse e repito, não é bom ficar ali na parte de baixo da tabela, namorando com a parte de baixo da tabela. Eu sempre cobro aqui, hoje, especificamente do Guarani, fazer um campeonato bom, um campeonato na parte do meio para cima da tabela. Para subir, sinceramente, torcedor do Guarani, acho difícil. Tomara que isso acontecesse. Mas, no meu modo de entender, se fizer uma boa Série B, consistente, sem dar susto no torcedor, eu acredito que já fica de bom tamanho. E o torcedor, lógico, ele quer o acesso. Mas, com certeza, um campeonato bem feito, com tranquilidade, sem sustos, também vai deixar o torcedor muito satisfeito. Não sei qual é a sua opinião, ô Gustavo Marques. É por aí mesmo ou você quer de todo jeito o acesso do Guarani, Gustavo? Ah não, né, Claudinei? O time tem que começar a lutar para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o acesso, o título é consequência daquilo que o time vem demonstrando no campeonato, né? O Guarani vem demonstrando futebol aí inferior, futebol ruim e vai dando os caras aí de lutar contra o rebaixamento. Ah, mas tudo bem, só apenas 2 rodadas, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas como você disse, foi cirúrgico, Claudinei. O começo, ele é tudo, né? O começo, aquilo que você começa bem, você termina bem. Aquele que começa errado, termina errado. E o Guarani não começou muito bem. Thiago Carpini aí com algum tempo aí para tentar dar a cara do Guarani para o Campeonato Brasileiro, coisa que ainda a torcida não conseguiu enxergar um Guarani diferenciado, um Guarani que vai brigar por algo. O time do Guarani que a gente consegue enxergar hoje dentro de campo é um bugre que vai lutar na metade superior na tabela. E isso não é bom. Sem dar susto para sua torcida, o Guarani fazer um campeonato razoável, não para subir, mas para se manter, já está de bom tamanho, Claudinei. Legal, e lembrando que a gente vê ali a tabela de classificação, né? O Cruzeiro, que começou com menos 6 pontos, já está na frente do Guarani em 18º e o Guarani é 19º. Por isso, tudo bem, eu concordo com o Gustavo, ele falou no último jogo, o time teve uma certa evolução, me parece que está com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de gana de ganhar alguma coisa, mas não adianta só a vontade, tem que meter a bola para dentro, tem que fazer os marcadores favoráveis e ganhar os jogos, né? Porque somente a vontade, realmente aí a coisa fica muito difícil, né? Deixa eu agradecer aqui a audiência do nosso amigo Renato Maldoné, torcendo pelo Guarani, também vibrando, o Tatá, o Tavares também com a gente, ouvindo a Rádio Futebol Interior e torcendo como nunca pelo seu Guarani. Muito obrigado, rapaziada, pelo apoio aí, também pela audiência, muito importante pra gente aqui na Rádio Futebol Interior. Lembrando sempre que a Rádio Futebol Interior tem a coordenação de Carlos Corsato, a direção comercial do Elcio Paiola e a direção geral do Arthur Eugênio Matias. 10 da manhã, mais 51 minutos. Eu pergunto ao repórter Levi Júnior, Guarani e Botafogo já definidos, Levi? Já definidos, ambos os times, Claudinei. Legal, definidos os times, então vamos conferir com Levi Júnior a ficha técnica do jogo, começando primeiro com o time do Bugre. Lá vem o hino do Guarani. O Guarani, quem é Bugre? É isso
aí, nação bugrina, o Guarani vem escalado hoje pelo técnico Thiago Carpini dessa forma. O goleiro é o camisa número 12, Jefferson Paulino. Na lateral direita, Pablo com a camisa número 17. A zaga totalmente reformulada. Na direita, Didi com a camisa 53. E na esquerda, Valber com a camisa número 34. Para fechar o setor defensivo, na lateral esquerda, Bidu veste a camisa número 20. À frente da zaga, o nosso volante, camisa número 5, David. Na esquerda, na meia esquerda, Persson veste a 18, Crispim veste a 10. Giovani mais à frente com a camisa número 11. Vagninho pela esquerda com a camisa número 21. E o nosso artilheiro Júnior Todinho com a 29. Repeteco então, Jefferson goleiro com a camisa número 12. Pablo 17. Valber e Didi com a camisa 34 e 53 respectivamente. Bidu com a camisa número 20. David 5. Eduardo Persson 18. Crispim 10. Giovani 11, Vagninho 21 e Todinho 29, Claudinei Corsi. Legal, e os bancários da equipe do Guarani? Quem é que o técnico Thiago Carpini tem no banco, caso ele queira mexer na equipe, Levi Júnior? Thiago Carpini tem à disposição o goleiro com a camisa número 1, Rafael Pim. O zagueiro que ele optou por deixar no banco, que vinha sendo o capitão da equipe, Bruno Silva com a camisa número 6, Rafael Costa com a camisa número 9, 15, Marcelo, 19, Elias Carioca, 22, Bruno Sávio, 33, Romércio, 35, Renanzinho e 80, Arthur Rezende, Claudinei Corsi. Legal aí os bancários da equipe do Guarani. Agora vamos com o hino e tudo conferir a equipe do Botafogo. Botafogo. É isso aí, Claudinei. A equipe do Botafogo de Ribeirão Preto vem escalada dessa forma pelo treinador Claudinei Oliveira, seu xará, hein? O goleiro é o Darley, camisa 89. A dupla de zaga formada por Robson, número 3, e Jordan, 32. Na lateral esquerda, com a camisa número 6, tem o Guilherme Romão. E na lateral direita, Val com a camisa número 2. Na meiuca, temos o Ferreira, camisa número 33, pela direita. Victor Bolt com a camisa número 8 pela esquerda. E no meio, Calabres com a camisa número 17. Novidade no Botafogo com a camisa número 39. Lá na frente, ex-Ponte Preta, o Jefferson. E na direita, Ronald com a camisa número 31. E lá, enfiado na zaga do Guarani, o Wellington Tanque com a camisa número 9. Então vamos lá pro repeteco da equipe do Botafogo. Darley goleiro 89, a dupla de zaga 32, Jordan e 3, Robson. Na lateral direita, Val com a camisa número 2, 6, Guilherme Romão na esquerda. 33, Ferreira, 8, Victor Bolt, 17, Calabres, 39, Jefferson, 31, Ronald e 9, Wellington Tanque, Claudinei. Legal, no banco da equipe do Botafogo, quem é que o Claudinei Oliveira pode contar hoje em Levi Júnior? Os reservas do Pantera, à disposição do professor Claudinei Oliveira, são eles, com a camisa número 25, Igor Bom, 26, Léo, 20, Martinelli, 15, Matheus Ribeiro, 4, Reginaldo, 27, Edson Júnior, 13, Eli Carlos, 22, Jonathan Machado, 21, Murilo Oliveira, 29, Luqueta e Gustavo Henrique, Claudinei. Beleza, tá aí então, conferido também o time do Botafogo. E agora vamos saber da arbitragem. Quem é que vai assoprar o apito hoje no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Levi Júnior? A arbitragem lá em Ribeirão Preto é formada pelo árbitro Lucas Caneto Belotti com seus assistentes. Número 1, Vitor Carmona Matestaine. Número 2, Leandra Aires Cossetti. E o quarto árbitro, João Vitor Gobi. Então temos o Lucas Caneto Belotti, Vitor Carmona Matestaine, Leandra Aires Cossetti, João Vitor Gobi, Claudinei. Muito bom, 10 da manhã, mais 56 minutos, já a bola rola, faltam 4 minutinhos para as 11 da manhã, a bola vai rolar para Guarani e Botafogo, já agradecendo e mandando um abraço para a rapaziada com a gente aqui no Facebook, o Edson Lino Nascimento,
acompanhando daqui de Ribeirão Preto pelo Futebol Interior. Um abraço e bom dia para você, Edson. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. A Naara Vilares já está por aqui, viu, Levi? A Rose Penha também em Portugal, conectado com a gente aqui. Vamos, Guarani. Gol do zagueiro Didi, diz aqui a Rose Penha. O Dirceu Salles diz aqui, vamos ganhar, Bugre. Legal, participe com a gente aqui. Hélio Camargo, todo jogo do Guarani, esse careca apita. Tá de marcação aí o Hélio Camargo. E o Paulo Cavazini também aqui com a gente. Muito obrigado, mande a sua mensagem aqui para o nosso Facebook e nós estaremos colocando no ar a sua mensagem. Balançando a rede aqui na Rádio Futebol Interior vai ficando por aqui. A gente volta no intervalo do jogo e depois no final de jogo, porque Botafogo e Guarani já estão em campo e a partir de agora a gente vai para a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior com o comando de Gustavo Marques. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu levo sempre comigo em todo o campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Torcedor que a partir de agora está comigo aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. É sempre um privilégio estar aqui nessa bancada com a equipe Esquadrão Verde no comando dessa jornada esportiva a partir de agora. Todas as emoções de Botafogo e Guarani. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, o Guarani é mais amor. Flechada neles, Guarani. Pra cima deles, bravo bugre. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que está pelo YouTube, você também que está pelo Facebook, pela Radiosnet ou pelo aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior. Lembrando que você pode acessar agora e acompanhar o Placar ao Vivo, o mais completo Placar ao Vivo do mundo. Aqui no Futebol Interior você acompanha. E Claudinei Corsi, parece que o Thiago Carpini resolveu mudar a dupla de zaga. Fez o último teste que estava faltando, né? Didi e Valber, Claudinei. É verdade, faz um teste, né? E essa questão de dupla de zaga é realmente um local, é uma zona crucial para os treinadores. É lógico que você tem que acertar o time todo, né? Você tem que acertar as laterais, o meio-campo, o ataque, mas dupla de zaga é uma zona muito importante ali que você tem que ter dois zagueiros que se entendam para dar uma tranquilidade para o goleiro e para que eles mesmos, os dois zagueiros de área, tenham confiança um no outro, né? Então vamos ver essa nova dupla aí
para ver se o Guarani acerta, né? E tomara que acerta, porque tem o Wellington Tanque, que não é brincadeira não, hein? O Gustavo Marques. É isso aí, Levi Júnior, 1 minuto de silêncio aí, é isso mesmo, Levi Júnior? É isso, em relação aos números do Covid no Brasil, Gustavo, total de casos aí, 3.279.412, total de mortes, 106.574, 1 minuto de silêncio lá em Ribeirão Preto, Gustavo. 1 minuto de silêncio sendo respeitado lá pelos jogadores. O Guarani já está em campo com o Botafogo, árbitro da partida. Ajusta o seu cronômetro. Vai começar o jogo. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Começa o jogo. Você lembra disso daí, Claudinei? Ópera El Guarani, de Carlos Gomes, o maestro campineiro. Exatamente, que inspirou aí os jovens a criar esse clube querido. O bravo Bugre querido já está em campo, tocando bola no campo de defesa com ele, Didi. Didi, hoje como titular da equipe bugrina, vem tocando bola com o Valber. O Valber tocou, já pegou com o Bidu. Bidu na esquerda fez o toque, tentou achar ali o Crispim, a bola saiu. Arremesso manual para a equipe do Botafogo. Arremesso lateral lá pela esquerda do campo do Botafogo, Gustavo, bola com eles. E já vem a equipe do Botafogo se lançando pro campo de ataque, chegou pra cortar Valber, a bola está nos pés do goleiro Jefferson Paulino, deu toque pra Didi, o Didi, o cabeça número 53, vem tocando bola no campo de defesa, ele abre a mente, vai tentando achar alguém, toca a bola, tocou curtinha, ali com Valber tocou, fez o toque lá na frente, tentando achar alguém do Guarani, deu certo pro Pablo na direita, domina com a perna direita, fez o toque, já domina aqui, fez o toque rapidinho ali para Crispim. Crispim tentou fazer o toque, recuperou ali. A equipe do Botafogo está caído e o árbitro da partida marca falta. É falta pro Botafogo no campo de defesa. Lá pela intermediária direita, o Guarani tentou uma trama de passes, Gustavo, mas o Crispim deu um passe errado, a equipe do Botafogo recuperou. E bola tocada ainda no campo de defesa para a equipe do Botafogo. Vem descendo com o Jordan. Jordan fez o lançamento para frente, para ninguém. Vem caindo com tranquilidade nos pés de Jefferson Paulino, mas ele preferiu deixar a bola sair para ganhar um tiro de meta. Rádio Futebol Interior, você acompanhando as emoções de Botafogo e Guarani. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando todas as emoções. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook. Mande a sua mensagem, participa com a gente, interage, dê a sua opinião, quem será o vencedor dessa partida. Vamos lá, torcedor, daqui a pouquinho Claudinei Corse vai trazer um abraço pra você nas redes sociais. Bola tocada com Crispim. Crispim perdeu aonde não podia perder, mas chegou pra cortar rapidamente o Valber. Bola tocada com Pablo. Pablo fez o lançamento lá pra achar o Vagninho, a bola saiu. É tiro de meta para a equipe do Botafogo. Guarani tentando se lançar no lançamento. Ali acabou desequilibrado. O árbitro da partida deu falta ou apenas tiro de meta, Levi Júnior? O árbitro Lucas Caneto deu falta, Gustavo. Vagninho tentou infiltração, mas deu um trança-pernas ali no zagueiro Jordan. Falta para o Botafogo. E lá em Ribeirão Preto, 31 graus. Sol demais, Gustavo. É sol demais, que nem diz o Claudinei Corse, um sol pra cada um. Vai cobrar o tiro de meta o goleiro da equipe do Botafogo. Darley mandou bola pra frente, vem caindo nos pés de Didi. Didi vem tocando bola tocada, domina com a perna direita, ele vem tentando achar alguém pra tocar. Vem tocando bola tocada ali com o Bidu. Bidu tocou, ele deu hora, vem com quem joga. Sim, Levi, alguma informação aí? Segue o jogo, está. Tá bom, bola tocada com o goleiro Jefferson Paulino, ele domina, olha, vem com quem joga, bola tocada com o Didi. Didi fez o toque, bola tocada aqui com o Eduardo Persson. Eduardo Persson voltando para a equipe, daqui a pouquinho Claudinei Corse vai dizer essa volta de Eduardo Persson. Ele fez o toque da esquerda para a direita com Pablo. Pablo carrega, vem com quem joga, vem descendo a equipe do Guarani, se lançando para o campo de ataque. Pablo pega pela direita, fez o toque, bola tocada com o Vagninho. O Vagninho pegou com a perna direita, tentou fazer a evolução ali para Pablo. Volta a bola com o Vagninho. O Vagninho já pegou, tentou fazer ali o lançamento, a bola explodiu no pé do
jogador da equipe do Botafogo. Saiu em arremesso manual para a equipe do Bugre. Lá pela direita o Guarani tá vindo na maioria das vezes, Gustavo. Agora lateral para a equipe do Botafogo. Recupera a equipe do Botafogo, manda o lançamento para frente, a bola vem caindo nos pés do goleiro Jefferson Paulino no campo de defesa. Bola tocada com Valber, o Valber domina para David, David para Crispim, Crispim olha na direita, ele tenta, volta, ele toca a bola aqui para David, David no círculo central, já domina para a equipe do Guarani, bola tocada aqui com o Valber domina não, com a Didi agora sim para Valber, o Valber domina com a perna direita, ele vê com quem joga, faz o lançamento da esquerda para a esquerda novamente, bola tocada com o Bidu, vem perdendo no campo de defesa, toca a bola a equipe do Botafogo, a bola vem caindo aqui no campo de defesa para a equipe do Guarani, Didi manda um bico para frente, a bola nos pés do goleiro Jefferson Paulino, que depois daquela falha, Claudinei, eu acreditaria que ele ia entrar hoje com o Rafael Pim, hein? Na verdade agora o Jefferson tem uma sombra e altura, né? Eu também entendia que o Pim vinha para jogar. Mas ele tá tentando ainda com o Jefferson, né? Mas agora a sombra é forte, hein, Gustavo? É isso aí, a bola tocada aqui com o David. David domina, toca a bola aqui com o Valber. Tá pedindo o Didi, né? Didi na esquerda já recebeu. Didi vem descendo. Agora o Guarani se lançando no campo de ataque da equipe do Botafogo. Dominou Didi, fez o toque, já devolveu pra ele ali. A bola tocada novamente, recupera a equipe do Botafogo. Vem tocando bola no contragolpe. Caiu e a outra partida marca falta em cima. Falta de Vagninho ali, Levi Júnior. Segunda falta do Vagninho, Gustavo. Agora o Jefferson puxaria um contra-ataque ali pra equipe do Botafogo. Ele puxou a camiseta do Jefferson. Falta no campo de defesa ainda do Pantera, Gustavo. E falta no campo de defesa. Agora vai cobrar um pouquinho pra frente, um pouquinho pro campo de ataque. Ali o jogo está paralisado. Outra partida vai dar a oportunidade do jogador da equipe do Botafogo cobrar a falta. Ele inverte o jogo da direita pra esquerda pra tentar achar alguém da equipe do Botafogo. Chegou na marcação ali, Pablo. Conseguiu passar o jogador da equipe do Botafogo. Se lançou na esquerda, fez o cruzamento. Passou de Jefferson Paulino com tranquilidade, não. Cortou ali, chegou batendo pro gol! Pra fora! Calabres manda a bola pra fora! É tiro de meta, Levi! A zaga do Guarani deu bobeira ali. O Jefferson saiu errado, Gustavo. A bola passou por ele. Veio pela direita ali da intermediária a equipe do Botafogo, sobrou no pé do Calabres, mas ele chutou pra fora, Gustavo. Eduardo Persson ia tentar fazer um lançamento lá pra Bidu, a bola saiu, vai ser cobrado um arremesso manual para a equipe do Botafogo cobrar. Tá com fome? Daqui a pouquinho, hora do almoço, você tem a oportunidade de pedir um almoço na pizza do Dadá. Almoços, porções, pizzas, você pode já pedir o seu em modo delivery, o Dadá entrega pra você. Ligue agora, 3744-2121, 3744-2121. Está precisando de crédito? Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. O Guilherme Romão já domina lá na ponta esquerda, chegou para recuperar. O Vagninho chegou para ajudar lá na zaga. A bola ali, tem o jogador do Guarani caído. É o Todinho, não, Todinho não. Tá caído o jogador ali da equipe do Guarani, ô Levi Júnior. É isso aí, o Vagninho veio buscar a bola no campo de defesa do Bugre, mas o Guilherme Romão fez a falta pro Guarani cobrar lá no campo de defesa pela esquerda agora, Gustavo. E domina com Didi pra Bidu devolve pra Didi no campo de defesa, vem tocando bola a equipe do Guarani, a bola é tocada com Pablo na ponta direita, ele domina, vê com quem joga, tentando chegar alguém pra auxiliar, ele deu certo, domina com o Valber, o grandalhão da equipe do Guarani, ele olha, vê com quem joga, tocando curtinho ainda no campo de defesa, bola tocada com Didi tocou bola aqui com o camisa 11 da equipe bugrino, Giovani voltando também pra equipe titular, a bola é tocada aqui com Bidu na esquerda, jogo paralisado, tem jogador da equipe do Botafogo caído aí, Levi Júnior. Aparentemente o Victor Botti, Gustavo, não tô conseguindo visualizar aqui, mas ele caiu, tá com a mão no joelho ali pedindo a maca, viu, Gustavo?
Tá certo, você acompanhando todas as emoções da Rádio Futebol Interior em mais uma partida. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Bugre em campo tentando a sua primeira vitória. O Bugre tentando a sua primeira vitória, convencendo também o seu torcedor que precisa ser convencido. Agora, 9 minutos desse primeiro tempo, sim, Levi Júnior. Na intermediária ali do lado esquerdo da defesa do Botafogo, o Victor Bolt deu um passe e o Vagninho sem bola deu um jogo de corpo um pouco mais forte ali no Victor Bolt, e é isso que ele está sentindo. Reclamou ali com o árbitro da partida, o Lucas Caneto, mas o árbitro falou, segue o jogo. Nas redes sociais, Claudinei Corsi, diz aí como é que tá o pessoal aí, Claudinei. Legal, rapaziada participando com a gente aqui, a Simone, o Chicuza diz aqui, dá um oi pra gente aí, um oi pra você então, hein, Simone. O Eurico Marques disse aqui, né, antes do início, se o Valber jogar, mais uma derrota. O Wagner Viana diz aqui, Bayern campeão, tá aí, Bayern campeão, é a sua opinião, né, o Wagner. Tá certo que os 8-2 foi bonito, mas ainda tem jogo pela frente, né? É a rapaziada participando com a gente aqui no Facebook, o Gustavo Marques. É isso aí, 10 minutos e 8 segundos desse primeiro tempo. Vai ter que mudar, hein, Gustavo? Vai ter que mudar? Pelo que eu tô percebendo aqui, vai entrar o Eli Carlos, camisa número 13, no lugar do Victor Bolt. Não aguentou a pressão, não. É isso aí. Ô, Claudinei Corsi, eu observei aqui agora na imagem aqui da televisão, o banco de reserva sem proteção nenhuma, hein? Um banco improvisado. O pessoal, é que é o seguinte, né? O pessoal já vai ficando no sol, o Gustavo Marques, para já ir acostumando, né? Se ele tiver que entrar na partida, ele já tá escaldado também, né? Espero que a rapaziada tenha passado aí o protetor solar, que não tá fácil não. Com 31 graus, à medida que o tempo vai avançando, vai piorando, nós devemos ter aí, sem dúvida, a parada técnica, né, para hidratação, porque o calor tá muito forte. Mas você estava falando do Persson, né? É sempre uma interrogação na cabeça do torcedor bugrino. E o Arthur Rezende, né? Tão decantado em verso e prosa, aquele negócio todo da negociação, vem, não vem, acerta, não acerta, e eis que agora o Arthur está no banco de suplentes, né? Vamos entender aí direitinho, né? Procurar entender a cabeça do Thiago Carpini. Gustavo Marques, vamos pra rede. Esse Claudinei Corsi, a voz mais experiente do Rádio Campineiro. Descendo o Valper, fez o toque, domina com o Crispim. Crispim no círculo central, já chegando a equipe do Bugre na correria, no contragolpe. Bola tocada com o Vagninho. O Vagninho fez o giro de corpo, vai tentar achar alguém pra auxiliar. Ele tentou passar no primeiro, passou no segundo, perdeu. Recupera a equipe do Botafogo com Jefferson. Vem no contragolpe. A bola já é tocada, domina ali, tentando achar ali o camisa número 39 da equipe do Botafogo. Não deu, a bola vem caindo nos pés aqui do jogador Valber da equipe do Guarani no campo de defesa. 11 minutos e 58. É primeiro tempo, 0 para a equipe do Botafogo, 0 para a equipe do Guarani. A bola tocada no campo de defesa, domina com o Didi. Didi na ponta esquerda. Ele para, vê com quem joga, volta a bola ainda no campo de defesa. Sim, Levi Júnior. Posso mandar um abraço? Sim, fica à vontade. Um abraço para essa audiência linda que tá hoje aí, de alguns amigos que eu compartilhei aí o nosso link. Abraço Simone, abraço Naara, abraço Paulinho, abraço mãe, todos que estão aí por minha causa, amo vocês. Bola tocada com o Bidu na esquerda, fez o toque tentando achar ali o camisa 11, Giovani, chegou para cortar a zaga da equipe do Botafogo. A bola saiu em arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani no campo de ataque. Bola tocada ainda no campo de ataque com Didi. Didi fez o toque, domina com camisa 5, David da equipe bugrina no círculo central. Ele fez o toque para Valber. Valber para, olha, vê quem joga, tocou para Pablo. Pablo na ponta direita, fez o toque, chegou para auxiliar ali também o Eduardo Persson. A bola tocada aqui com o Bugre, ainda no campo de defesa com Valber. Valber fez o toque, domina com ele, agora com o Persson, fez o toque para Pablo, na ponta direita, Pablo domina, para, olha, vê com quem joga, cortou o primeiro, tentou fazer o cruzamento, chegou para cortar a zaga da equipe do Botafogo. Chegou para cortar a zaga da equipe do Botafogo, o Guilherme Romão, e ele ganhou um tiro de meta aí, Levi Júnior. O Pablo lá pela direita, já perto da bandeira do escanteio, tentou driblar o Guilherme Romão, mas não conseguiu. O Guilherme protegeu com o corpo, tiro de meta para o goleiro Darley.
Tá certo, quer emagrecer com saúde? Ligue agora para a Inibicaps. A sua revendedora vai trazer sempre benefícios importantes para você. Liga agora, 989893526. 989893526. Você emagrecendo com saúde. É isso aí, daqui a pouquinho o Claudinei Corsi nas redes sociais vai trazer aí as informações também dos nossos amigos aí que está mandando mensagem. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro, Série B, 14 minutos e 15, Botafogo 0, Guarani também 0. Legal, ontem tivemos no Moisés do Carelli, Ponte Preta e Vitória 3-3, hoje 16h30 tem Brasil e Oeste, amanhã às 19h Náutico e CRB, amanhã também às 16 horas tem o Cruzeiro, buscando aí a sua total recuperação, já está com 0 pontos, vai pegar o Figueirense lá no Orlando, Scarpelli. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques, vamos pra rede. E agora tem o escanteio, a equipe do Botafogo pela esquerda. Vai ter bola na área do Guarani, é sempre um desespero, hein, Levi Júnior? É sempre um desespero quando a bola vem na bola aérea aqui na área da equipe do Guarani. Pela direita, o Jefferson, novidade aí no Botafogo, vai pra cobrança, Gustavo. Espero que agora o Thiago Carpini tenha acertado essa zaga aí, vamos ver. Vai pra cobrança, na grande área, chegou de cabeça! Pra fora! Mas que facilidade, hein? É todas na grande área, sobe de cabeça. Dessa vez o tanque subiu, a bola foi pra fora. Tiro de meta, Levi Júnior. É incrível, né, Gustavo? É incrível. Mais uma vez, aí a primeira jogada do Botafogo foi jogada aérea. O Jefferson, lá pela esquerda do ataque da equipe do Botafogo, fez o cruzamento no escanteio. Ninguém subiu com o Wellington Tanque e ele cabeceou, passou raspando a trave do Jefferson Paulino. Segue 0-0. É impressionante, hein, Claudinei Corsi, como os jogadores, qualquer time que enfrenta a equipe do Guarani, os jogadores, atacante, o meio-campo, ou zagueiro, tem uma facilidade enorme de subir de cabeça e ganhar todas na zaga da equipe do Guarani, hein, Claudinei? Na verdade, sempre são passados os vídeos para os jogadores, né? E não deve ter sido diferente com a equipe do Botafogo, né? Passaram os vídeos do Guarani e eles viram que um ponto fraco realmente é a bola alçada para dentro da grande área. Isso eles vão tentar assim que tiver possibilidade, né? Estamos aí com 16 minutos de jogo e o Botafogo é melhor na partida, né? Já chegou com perigo uma vez, pelo menos. O Guarani tem muita dificuldade para chegar, não chuta de longe, não consegue jogadas pelas laterais, portanto, totalmente ineficiente o ataque do Guarani. Enquanto que o Botafogo, jogando em casa, ele dá um pouquinho mais as cartas e chega com um pouco mais de perigo. Não é aquele perigo, né? Chegou uma vez num chute ali do Calabres, que levou um certo perigo, mas é um time que marca mais presença lá no campo de ataque. Precisa ter um pouquinho mais de consistência, principalmente no meio Guarani, para armar suas jogadas. 17 minutos e 20, jogador da equipe do Guarani caído, e é o Vagninho, hein? Vagninho, ele volta, vai pra frente, volta, hein, Levi Júnior? É isso aí, Gustavo, Vagninho nesses primeiros 17 minutos, muito participativo aí, se não o mais participativo na equipe do Guarani. Veio buscar a bola aqui na intermediária esquerda. Vai que é sua, Gustavo. E fez o lançamento para Pablo. Pablo na grande área. O juiz está marcando falta para a equipe do Guarani, hein, Levi Júnior? É uma falta muito perigosa ali, quase na linha da grande área. O Pablo tentou o cruzamento, mas o Guilherme Romão meteu a mão na bola. Falta para o Guarani alçar essa bola dentro da área do Darley. E falta para a equipe do Guarani. Será que agora tem a oportunidade, Bidu? Bidu vai fazer a cobrança pela direita. Ali o cruzamento de Pablo. O Guilherme Romão mergulhou, a bola acabou batendo em suas mãos. A partida marca a falta. O Guarani tem a grande oportunidade de fazer o primeiro gol. O Guarani tem a oportunidade lá em Ribeirão Preto.
no estádio Santa Cruz. Vai pra cobrança, Bidu, olha na grande área, tem os jogadores da equipe do Guarani. Bidu mandou, explodiu na barreira, voltou com o Pablo, bateu pro gol, explodiu de novo, pediu pênalti, o juiz disse que não foi nada. Vem caindo fácil pro goleiro Darley, e tem jogador da equipe do Botafogo caído aí, Levi Júnior. No encontrão de cabeça ali, ultimamente vimos muitos aí encontrões de cabeça, dessa vez o Eli Carlos sofreu ali uma queda, Gustavo, mas já levantou, já tá tudo certo, bola com o goleiro do Botafogo. Vai ser cobrado ali a falta não voltou para o goleiro da equipe do Gustavo. Botafogo, sim, Claudinei. E acompanhando também, evidentemente, né, a gente tá ligado no futebol, mas nas redes sociais também, com referência ao Covid-19, o prefeito de Campinas reabre os parques, né, pro pessoal. Vai lá. E vem a equipe do Botafogo, chegou para cortar o goleiro da equipe do Guarani. A bola saiu em arremesso manual que vai ser cobrado. Vai ser cobrado ali pelo jogador da equipe do Botafogo. Pode continuar aí, Claudinei. Não, legal. E então o prefeito reabriu os parques aí a partir desse final de semana, mas disse que vai monitorar e muito forte a questão do uso das máscaras, tá? E se o pessoal não estiver usando, pode sair multa para a pessoa de até R$100, né? A multa do estado era de... Aqui em Campinas, se houver muito desrespeito na não utilização das máscaras nos parques, ou as pessoas poderão ser multadas em até R$100. Então atenção aí, quem for passear nos parques, viu, Gustavo? Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E vinha descendo a equipe do Guarani com Bidur. Chega para recuperar a zaga da equipe do Botafogo. Bola lançada para o campo de ataque. Já domina a equipe do Botafogo. A bola tocada lá na ponta direita. Tentando fazer o corte. Chegou o marcador Perdigueiro para cortar. A bola foi para fora. Escanteio para a equipe do Botafogo. Escanteio para o Botafogo. O Calabre chegando muito forte na ponta direita, hein, Levi Júnior? O Jefferson também está sendo um jogador muito importante aí para a equipe do Pantera nessa primeira etapa, Gustavo. Enfiou uma bola lá pela direita para o Calabres, mas o David fez o corte, escanteio para o Jefferson cobrar lá pelo ataque direito. É escanteio perigoso, vai ser outra bola na grande área da equipe do Guarani. E ele, Jefferson, vai pra cobrança na grande área, chegou pra subir ali o Vagninho. A bola volta ainda reboteada para a equipe do Botafogo. Bola batida pro gol! Palma, Jefferson Paulino! Manda pra fora. Ronald, uma bomba. O goleiro Jefferson Paulino subiu pra pegar a escanteio. Aproveitou o Botafogo aí o rebote do escanteio cobrado pelo Jefferson. O Ronald acertou uma pancada ali no gol do Jefferson Paulino, mas ele conseguiu espalmar outro escanteio, Gustavo. Outro escanteio, Jefferson na grande área, subiu de cabeça, foi a bola pra fora. A bola foi torta, sem direção, foi pra fora e o Bugre ganha um tiro de meta. Jefferson cobrou lá pela direita mais um escanteio para a equipe do Botafogo. O zagueiro Jordan subiu, mas a bola foi muito alta. A bola com o zagueiro Valber lá no campo de defesa do Guarani. 0-0 em Ribeirão Preto, Gustavo. Tá certo, faça que nem o Levi Júnior, peça já no seu empréstimo. Está precisando de crédito? Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eduardo Pesson fez o toque, Vagninho na grande área, chega pra cortar a zaga da equipe do Botafogo. O Bugre ganha um escanteio. Bela jogada pela esquerda, Gustavo. Entrando na área aí, uma tabela feita pelo Vagninho e pelo Giovani. Giovani deu um toque de calcanhar. Vagninho conseguiu. Vai que é sua, Gustavo. O cruzamento na grande área foi direto. Pegou bem o goleiro Darley para a equipe do Botafogo. É isso aí. O Guarani
numa bela trama de passe ali entre o Vagninho e o Giovani, chegou muito perigoso ali para o goleiro Darley do Botafogo, Gustavo. E vem descendo a equipe do Bugre com o Crispim. Opa! Chegou pesado ali o jogador da equipe do Botafogo. Crispim pediu falta. Óbvio, a partida marca falta, já foi cobrado. Bola tocada com o Didi. Didi aqui na esquerda, na zaga da equipe do Guarani. Bola tocada aqui com camisa número 28. A bola tocada ainda, campo de defesa com o Didi. Didi fez o lançamento lá para Pablo. Deu certo. Pablo pegou, infiltrou. Nossa, Pablo. Nossa, Pablo, que domínio de bola, hein? Que coisa, que jogada mais linda que você fez, hein? Eu vou dizer um negócio pra você, tá de parabéns aí esse jogador da equipe do Guarani, o Pablo, hein, Olevi? Meu Deus, Gustavo, o Didi fez um belo lançamento do campo de defesa do Guarani lá pro ataque do lado direito da equipe do Guarani, mas o Pablo não conseguiu nem dominar a bola, jogou ela muito alta. Facebook? Sim, vai que é sua. Legal, redes sociais, Facebook, a Márcia Santos, né, dizendo aqui um belíssimo trabalho, parabéns pra gente aqui. Muito obrigado, viu, Márcia Santos? A Graziela Albino também com a gente aqui. Você sabe que agora os nomes a gente tem que ler com calma, né, o Gustavo Marques? Você sabe que tem que passar pela triagem primeiro, né? O Digerito aqui diz aqui na sintonia a partir de Maputo, Moçambique, ouvindo a Rádio Futebol Interior, curtindo a sua transmissão, ô Flechada. Olha aí, de Moçambique, hein? Que honra, hein? Que honra. E bola tocada aqui com o Giovani. Giovani na correria vai conseguir pegar. Já toca, ele domina. Para ver com quem joga o camisa número 11. Giovani cortou, partiu pra dentro, fez o toque. Ali achou ali o jogador da equipe do Guarani. Tentou fazer o pivô ali, não deu certo todinho. A bola voltou, realçada. A bola tocada ainda com o Vagninho. O Vagninho fez o toque, Vagninho. E perdeu e deu bola de graça para a equipe do Botafogo, Levi Júnior. Numa bola dividida ali, perto da área do Botafogo, o Guarani errou o passe ali com o Vagninho, sobrou a bola nos pés do volante do Botafogo, segue 0-0, Gustavo. Que coisa ali que o Vagninho fez, hein? Nada a ver que o Vagninho ali tentou fazer. É o tipo daquela jogada que eles ensaiaram, né? Mas teve gente que faltou no ensaio, né, Gustavo? Faltou no ensaio, vinha descendo a equipe do Guarani e pediu falta. E foi falta, hein, Levi? O árbitro da partida disse que não foi nada. E ficou nervoso ali o Todinho. Na minha opinião, vai que é sua. E o Vagninho recuperou, vem descendo a equipe do Guarani. E chega para cortar a zaga da equipe do Botafogo. A bola volta ainda para a equipe bugrina. A bola tocada ainda aqui com o Didi. O Didi fez o toque para Bidu. O Bidu domina com a perna esquerda, fez o cruzamento na grande área. Sobe de cabeça para cortar. A bola voltou com o Crispim. Bateu pro gol nos pés de Todinho. Mas o Todinho não conseguiu dominar essa bola, hein? Se fosse o Todinho do começo do Campeonato Paulista, era caixa, hein, Levi Júnior? Numa bola que o Crispim tentou a finalização, a bola foi fraca, dava pro Todinho ter dominado, mas ele não conseguiu, ficou nas mãos do goleiro do Botafogo. Sabe? Nada a ver o que o Todinho fez, hein? Nada a ver. A bola é tocada, vem a equipe do Botafogo, chegou pra cortar a zaga do Guarani, pediu falta, o juiz não deu nada. O árbitro da partida não deu nada, e vem no contragolpe a equipe do Guarani, ali vinha descendo o Vagninho, chegou pra cortar a zaga da equipe do Botafogo. O Val chegou pra cortar, e já vai ser cobrado, mas aí o juiz ali deu o que, o Levi Júnior? Deu uma parada técnica. Ali, agora sim a parada técnica, né, Claudinei? Agora sim. Parada técnica e evidentemente eu tinha dito aqui já teria que acontecer porque precisa hidratar os jogadores aí. O calor é muito forte, um sol muito forte, mas com referência à partida, Gustavo, o Botafogo continua melhor na partida. Me parece que está mais adaptado aí, inclusive ao gramado, jogando na sua casa. É verdade que a gente fala isso e o torcedor às vezes pergunta, né? Pô, mas o campo não é tudo igual, né? Não é as 4 linhas, o meio campo, a grande área. Realmente é. Mas quando a equipe joga dentro da sua casa, pelo menos parece que tem ali um conhecimento a mais, né? Dos atalhos do campo, digamos assim. Na verdade, é uma consistência maior de jogo por estar jogando em casa, mesmo sem a presença do torcedor. Então o Botafogo é melhor. O Guarani, nesses últimos minutos, começou a chegar com um pouquinho mais de perigo, a bola trabalhada, mas ainda existe, principalmente no ataque do Guarani,
uma preocupação, né? A bola tem que ser solta rapidamente. E às vezes, em soltar rapidamente a bola, os jogadores acabam errando o passe. E você sabe, errou o passe, existe a retomada do time adversário e aí se parte para um contra-ataque, porque o seu time está indo todo para frente. Então, o Botafogo, pelas jogadas que teve, foi mais perigoso até aqui, nesses 28, quase 30 minutos do primeiro tempo. O calor é muito forte, vai pesar muito a condição física. Eu espero que o Guarani tenha melhorado o seu condicionamento físico, porque vai exigir muito de ambas as equipes, né? Tanto do Botafogo como do Guarani. Aquele que estiver com o preparo físico mais em dia, principalmente para da metade para o final do segundo tempo, para o final do jogo, deve levar uma certa vantagem. Então vamos aguardar. Seria bom que o Guarani abrisse o placar, né? Antes de chegar nesse momento crucial que vai se contar com a preparação física dos jogadores. Então seria muito bom sair na frente, mas quem esteve mais perto até aqui foi o Botafogo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. Ô Gustavo, o Cristiano Passetti manda um abração pra você, viu? E diz que vai ser 2-1 para o Bugrão. Tomara, Cristiano Passetti, obrigado pelo carinho dessa audiência a todos que estão acompanhando a jornada esportiva, mais uma transmissão do Bravo Bugre Guerreiro aqui na Rádio Futebol Interior. Lembrando que você pode também acompanhar pelo YouTube, na TV Futebol Interior. Dá uma moralzinha pra gente, vai lá, curte, se inscreva e todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo, vai chegar uma notificação pra você. É o sininho, né? Sim, ativar o sininho. Ativar o sininho, né? É verdade. Isso, se não, como que é, Claudinei? Se não ativar o sininho, não chega a notificação, exatamente. Claudinei observou bem. Tem que ativar o meu sininho, vai chegar a notificação pra você. E também temos o Instagram também, né, Levi Júnior? É isso aí, @Futebol Interior. Nos siga. E vem a equipe do Botafogo. Cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora, mas ainda caiu nos pés do jogador da equipe do Botafogo. A bola tocada com o Tanque. Tanque tentou fazer o cruzamento, chegou Jefferson para auxiliar, mas Vagninho. Claudinei, esse Vagninho tá em todas, é impressionante. Um fôlego que ele tem. Uma hora no ataque, outra hora no meio campo, outra hora na zaga. Ele tá em todas as bolas que o Guarani está sofrendo, Claudinei. É verdade, ele volta lá para ajudar, né? Agora vamos esperar que ele tenha esse fôlego durante o jogo todo, né? Ou então que o Carpini, a hora que sentir que tá cansado, troque, né? É verdade, vem a equipe do Botafogo, tentou fazer o chapéu ali, o Tanque acabou dando certo, bola tocada no meio campo, vem tocando com ele Carlos, chegou para recuperar a equipe do Guarani, boa invertida de bola, a bola saiu na recuperação a equipe do Botafogo, arremesso manual para a equipe do Guarani, Levi Júnior. Lá na intermediária direita, o Guarani tentou uma investida ali com o Pablo, lateral direito, mas não deu certo, bola agora com o Didi, lá no círculo central, Gustavo. E Didi fez o toque para Valber. O Valber no círculo central, ele olha, vem com quem joga, vem trabalhando a equipe do Guarani, bola tocada com o Didi. Didi fez o toque para Crispim. Crispim fez a invertida de bola errada. Ele queria achar o Pablo, apesar que tava fácil, né, Crispim? Tava fácil, mas quis enfeitar. E aí isso é uma jogada nada a ver. Nada a ver. Diga aí, Levi Júnior. Ele estava ali na intermediária esquerda, Gustavo. Tentou fatiar a mortadela ali, mas não fatiou direito. A bola foi para lateral, bola com a equipe do Botafogo. E chega para cortar de cabeça a equipe do Guarani. A bola ainda cai no campo de ataque. Subiu ainda de cabeça lá no alto para subir, para tirar. A bola caiu nos pés do jogador da equipe do Guarani com Crispim. Crispim fez o toque, Eduardo Persson. Agora sim, deu o toque para Bidu. Bidu devolveu aqui para Didi. Didi toca a bola com Valber. O Valber no campo de defesa. Ele olha, vê com quem joga. Deu o toque de bola. Bola tocada aqui com o Pablo. O Pablo fez o toque, domina com o marcador Pedigueiro com David. David fez o toque, Persson para auxiliar Crispim, tocou, Crispim de volta, agora com o Persson, errou um passe, pertinho para Crispim, e agora vem no contragolpe, a equipe do Botafogo com Jefferson na marcação, tá ali o jogador da equipe do Guarani, o Jefferson tentou passar, a bola saiu, ganha um arremesso manual a equipe bugrina, Levi Júnior. Um erro de passe lá no meio de campo do Eduardo Persson, a equipe do Botafogo veio com perigo, Gustavo, no contra-ataque puxado aí com o Jefferson, mas o Bidu conseguiu recuperar
Bola com ele novamente. E bola com ele, Bidu fez o toque. Apita o árbitro, deu falta para a equipe do Guarani, sim. E um detalhe, né? Tem os atacantes, principalmente o Wagninho, como você disse naquela jogada, tá voltando para ajudar ali, mas isso também não tá certo, viu? O Guarani precisa ajeitar direitinho aí as suas linhas de marcação para que os jogadores lá da frente não tenham que voltar aqui para ajudar na marcação. Porque se o Guarani rouba a bola, ele não tem com quem armar lá na frente. Então, é tudo muito bonito, é legal, é voluntariedade do jogador, mas está errado o sistema de marcação. O time tem que corrigir, porque não é o centroavante que está lá na frente, que tem que receber a bola para fazer o gol, tem que voltar aqui atrás para marcar. Tem que acertar essa linha de marcação no Guarani. E é isso aí, o jogo está paralisado. Deu falta ali para a equipe do Botafogo, sim, Levi Júnior. Valber chegou por trás ali no Wellington Tanque. Ele ficou um pouco bravo, eu consegui fazer a leitura labial. Quer que eu fale? Sim. Mas tem palavrão. Então não, né? e ele falou assim também, ó. Vou dar uma nele. Olha aí, ixi, aí começa a esquentar, né? E atenção, torcedor. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro, Estádio Santa Cruz, 34 minutos e 50, primeiro tempo, Botafogo 0, Guarani também 0. Legal, e ontem Champions League a equipe do Bayern meteu só 8 na equipe do Barcelona do Messi, aquele que foi eleito 6 vezes o melhor do mundo. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje às 4h30 da tarde, tem Brasil e Oeste, às 7 da noite amanhã, tem Náutico e CRB. Está precisando de crédito? Ligue agora para Global pelo telefone 031 98975 2079. A Global aguarda a sua ligação. Redes sociais aqui no nosso Facebook. Já mandamos um abraço lá para Maputo, Moçambique, né? O Cristiano Passetti mais uma vez aqui. Falando com a gente, o Severino Costa, vai Bugrão, é hoje a primeira vitória de muitas, um abraço para todos. Cristiano Passetti de novo com a gente aqui, diz para você, Guga, temos que contratar um centroavante que faz gols, que honre a camisa do Bugrão, o Guga. Tem que ser assim mesmo. Estou contigo, Pazetti. Estou contigo. Tem que ter um atacante de referência. E ele tá com os pés ali. Todinho. Chega para cortar a zaga da equipe do Botafogo. A bola volta ainda no campo de defesa com David. David fez o toque para Didi. Didi domina, deu um toque ali. Eu quero saber, produção. Eu quero saber... O quê? O que a zaga do Guarani está fazendo, produção? E vai ser agora, Pablo domina na grande área, lado direito, fez o cruzamento, chega para cortar na zaga da equipe do Botafogo. A bola volta ainda aqui no campo de ataque, a bola saiu em arremesso manual para ser cobrado, já cobrou, bola tocada sim. Não, e o que eu sinto falta também na equipe do Guarani, do Crispim principalmente, viu, o Guga, aquele jogador atrevido, que dava os seus dribles, eu não sei se ele tá muito preso ali, se o Thiago Carpini segurou um pouquinho mais ele, mas o Crispim é um jogador que tem um repertório legal, né? Ele poderia tentar, pelo menos, em alguns momentos, alguma coisa de forma individual. Exatamente, não está conseguindo, né, Claudinei? Ele não está conseguindo. Você foi cirúrgico, está preso, não consegue fazer aquela dinâmica. Um pouco a marcação, eu entendo, do Botafogo, que volta toda a equipe aí. Você vê as linhas de marcação, realmente eles voltam, mas poderia o Crispim tentar alguma coisa. Olha o Guarani. Fez o lançamento lá na ponta direita, domina a equipe do Guarani, passou no primeiro, passou no segundo, vai fazer batida pro gol! Golaço! Gol! Flechada! É gol, bola na rede, campeão.
o Júnior Todinho, é gol, mas que felicidade! Bota o hino aí, estagiário, senão você me trinca, estagiário, bota o hino aí! Ele tem o número 29 estampada na camisa. Bola bonita lá na grande área, Todinho com liberdade. Fez o que ele mais sabe fazer: cortar pra dentro e bater. A bola morreu no fundo da rede. O Guarani abre o placar no estádio Santa Cruz. É festa na tábua. É festa na tábua. Guarani 1, Botafogo 0. É isso aí, Gustavo, numa bela bola também do Didi, uma invertida de um lado pro outro, lá dentro da área, o Todinho cortou pra dentro e bateu, mas ele cortou pra dentro entre os dois zagueiros do Botafogo, isso que tornou o gol mais bonito, Gustavo. Bateu com a perna esquerda na bochecha da rede do goleiro Darley. 1-0 agora, 39 minutos em Ribeirão Preto. Gol do Guarani, Gustavo. E desencanta o personagem Júnior Todinho. E Jefferson Paulino querendo entregar outra vez. Chega pra cortar ali o Didi e deixou nas mãos ali do goleiro. Um jogador que está inseguro nas jogadas. Você percebe desde do último jogo da equipe do Guarani uma insegurança total do goleiro Jefferson Paulino. E meu amigo Jefferson Paulino, insegurança perto de Rafael Pim, é um abraço, hein, Levi Júnior? É um abraço, Gustavo. O Rafael Pim, que é um goleiro de muita qualidade, e o Jefferson Paulino, a gente tem visto aí que ele tem segurança com as mãos e com os pés. Agora foi com os pés, ele tentou um passe ali por cima pro Bidu, mas ficou no atacante ali do Botafogo, que inclusive pediu pênalti no chute. A bola desviou na mão do David, mas sem intenção nenhuma. Segue a bola, Gustavo. E vem daqui a pouquinho o Claudinei Corsi vai dizer sobre esse gol que muda. 40 minutos desse primeiro tempo, o Bugre vai vencendo. Gol de Júnior Todinho, voltando a ser o personagem principal da equipe do Guarani. O Didi fez o toque, bola tocada aqui com Eduardo Perso no meio campo. Eduardo Perso, olha, vem com quem joga, toca a bola com o Valber. O Valber pra Didi, o Didi domina, já recebeu aqui Didi, ele toca a bola. E aí, Claudinei Corsi, a característica que o Todinho mais sabe fazer: cortar pra dentro e bater pro gol, e agora deu certo, hein, Claudinei? Deu certo, né? A gente tem que elogiar, evidentemente, o Todinho, mas um pouco também pela ajuda do zagueiro do Botafogo, que com medo de cometer a penalidade máxima, né, na entrada do Todinho, passando no meio dos dois zagueiros, ele tirou o corpo, aí o Todinho passou que nem aquele bagre ensaboado, passou liso, né? E aí sobrou pra ele na característica. É isso que o Guarani precisa fazer, ter um pouco mais de confiança. Agora, ô Jefferson Paulino, presta atenção no serviço, meu filho. Pelo amor de Deus. E vem a equipe do Guarani, bola batida pro gol. E teve um desvio. Quase entregou ali também. Espanou o taco. Espanou. Você já espanou o taco, Claudinei Corsi? Muitas vezes. Diga aí, Levi Júnior. Uma pra trás do zagueiro do Botafogo, Gustavo. O Bidu. Você já jogou Betis, Gustavo? Já. Né? Sabe que é quando você cata a vitória, né? Que sim, o cara dá com o Betis, sobe a bolinha. Aí já era. Ou também jogando sinuca, né? Também. Bola, vai cobrar aí o escanteio. O Bidu pegou, a bola voltou com o Giovani. Giovani na grande área, bateu direto pro gol. A bola foi torta, sem direção, foi pra fora. Tiro de meta, Levi Júnior. Lá pela esquerda do ataque do Guarani, o Giovani cobrou o escanteio curto. Todinho devolveu nele, ele tentou o chute direto pro gol, mas a bola foi pra fora. O Giovani, que às vezes eu percebo ele um pouco mancando, viu, Gustavo? Você conseguiu identificar isso também, Claudinei Corsi? Realmente, levemente, mas parece sim, né? Mas eu acredito que com os cuidados que o Carpini tem, não colocaria o jogador aí baleado, né? Tem mais gente no banco para entrar aí. Tomara, mas ele não tá aquele Giovani que a gente conhece, não, de outros jogos. Mandando um abraço aqui para o Gustavo, é James ou James Custódio? James Custódio. James Custódio, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência aqui. E o Passetti diz aqui, hoje a vitória do Bugrão. E a Andréia Santos Vives diz aqui, manda um abraço pro Levi Júnior, né?
E o Levino está devendo aquela questão da dona Naara, né? Tem que dar uma pesquisada nisso daí. Viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar aqui no ar, dona Naara, explica aí por que é Naara e não Nara, porque o Levino não traz pra gente aí essa solução do problema. É isso aí. E um grande abraço pra minha tia, Andréia dos Santos Vives. Amo você também, tia. E vem a equipe do Botafogo se lançando pro campo de ataque. Tem jogador da equipe do Guarani caído. Eduardo Persson não está caído, não. Era o Vagninho caído. O árbitro da partida marca a falta. O Vagninho lá no campo de defesa do Guarani veio buscar a bola mais uma vez, né, Gustavo? E o Wellington Tanque acabou fazendo a falta. Bola com a equipe do Guarani. E vai ser cobrado. E atenção, torcedor do futebol, acompanhando nos microfones da Rádio Futebol Interior. Tempo e placar. 44:15, primeiro tempo. Estádio Santa Cruz, Botafogo 0, Guarani 1. Ontem, Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte 3, Vitória 3, Paraná 3, Juventude 1, América 1, Operário também 1. É isso aí, torcedor do futebol. Está precisando de empréstimo? Então vai aí a informação certa para você. Está precisando de crédito? Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E vai ter acréscimo aí nesse primeiro tempo, hein, Olivier Júnior? Mais 4 minutos o árbitro da partida deu, vai até os 49, Gustavo. Esses 4 minutos é por conta da parada técnica, né, o Claudinei Costa? Exatamente, tem que acrescentar. Olha, a dona Naara já respondeu aqui pra gente, tá vendo? Coisa que o Levi não consegue, a gente consegue direto com a ouvinte aqui. Ela falou, Claudinei, Naara é um nome bíblico, está no livro 2 Crônicas. Mas minha mãe escolheu esse nome porque conheceu uma Naara e achou o nome bonito. Muito bem, respondido. Tá certo, Levi? Você entendeu? Com certeza. Ótimo. Guarani, que é bugre. Ela também é bugre, ô Levi? Ela é Guarani, ela é Corinthians, ela é essa dupla aí, personalidade. Dupla Ai, eu acho que deu mal, hein? Deu ruim. Dupla personalidade foi terrível, hein? Às vezes a gente fica um pouco nervoso. Dupla personalidade futebolística, Gustavo. Aí dá pra relevar, né, Claudinei Corsi? Vem comigo, torcedor do futebol, o Bugre está vencendo! O Bugre está vencendo! Aqui é Bugre! O Bugre está vencendo nesse primeiro tempo! Ele, o Júnior Todinho, que foi oferecido para todo mundo, hein? Chegou aqui e desencantou! Fez um verdadeiro de um golaço. Na sua característica, cortou pra dentro, fez o gol. Foi descendo a equipe do Guarani com o Vagninho. Vagninho lá atrás, ele para, vem com quem joga, fez o toque. Tentou ali cortar a zaga da equipe do Botafogo e conseguiu. O jogador está caído e com razão pediu falta. O árbitro em cima marca falta para a equipe do Guarani. Ele diz, já é sexta, hein? Já é sexta. Pediu a falta lá do lado esquerdo. Apontou pro juiz que já é a sexta dele e realmente... É uma sequência de faltas muito grande aí em cima do Vagninho, o rodízio que a equipe do Botafogo faz, Gustavo. YouTube? Sim, vamos lá pro YouTube. A gente registrando aqui, a Naara Vilares, né, tá mandando aqui, Levi Júnior, dupla personalidade, pois é, falei que deu ruim, né? O Deio Mestre, né, bora Guga, narra mais um gol aí. Quem mais? O Caio Oliveira, o Arnaldo Natal Costa. O pessoal tá dizendo que sai um gol do Botafogo aqui, mas precisa ver se é Botafogo do Rio que tá jogando, né? Porque do Botafogo aqui não sai o gol, sai o gol do Guarani. O Arnaldo Natal também. Tá toda a rapaziada. O Caio Oliveira. Também, quem mais aqui? O Arnaldo disse que tá travando aqui nossa transmissão. A gente já tá vendo isso, já tá melhorando aqui, viu? Muito obrigado pela participação de todos aqui. Realmente... Pessoal ligado com a gente aqui no Facebook, viu, o Gustavo? E vem descendo a equipe do Botafogo. Jefferson fez o cruzamento, chegou pra cortar a zaga do Guarani. Bola pra fora.
escanteio pro Botafogo. Mais um escanteio aí pro Botafogo, Gustavo, pra cobrança aí do Jefferson. Jefferson fez a cobrança na grande área, chega pra cortar na zaga do Guarani, voltou novamente de cabeça, cortou a equipe do Bugre, agora a bola vai saindo, é tiro de meta pro Bugre, e agora o Persson está caído, Levi Júnior. É isso aí, numa dividida com o Robson, zagueiro do Botafogo. O Eduardo Persson foi disputar de cabeça, mas o Robson veio todo destrambelhado, deu uma cravada na canela ali do Eduardo Persson, se deu mal, mas já se levantou. Enquanto isso, Claudinei Oliveira tá muito bravo, discutindo ali com o quarto árbitro, discutindo com o Thiago Carpini. Os dois técnicos aí não estão se entendendo, Gustavo. É isso aí, vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo, o Bugre vai vencendo, Jefferson Paulino cobra o tiro de meta no momento em que apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no estádio Santa Cruz. O Bugre vai vencendo parcialmente. O gol de Júnior Todinho. E o que é engraçado com o lançamento de zagueiro, hein? Lançamento de Didi. E vai vencendo o Bugre, Todinho fez. E agora vamos com o intervalo experiente. Ele, Claudinei Corsi. Vai que é sua, Claudinei. Intervalo do jogo. 11 da manhã, mais 52 minutos, 11h52. Começando aqui o intervalo de jogo na Rádio Futebol Interior, repercutindo a vitória parcial do Guarani. Até aqui, o Bugre vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. E a gente vai agradecendo as participações aqui no Facebook. O Paulo Maurício diz que nós tivemos um comentário infeliz aqui, né? Diz aí qual foi, o Paulo Maurício, que a gente pode explicar para você. A Elza Pavan diz aqui, vai Guarani. O Sandro Cardoso, Dali Tricolor. Oi, vamos lá. Calabresa ali tá na voz. O juiz não deu. Nesse, como no outro lance na área, que eu também achei que foi pênalti, que eles estão puxando a gente ali, mas aí é o árbitro que decide, né? Obrigada, Calabres. Tá aí o Calabres, meia do Botafogo. Cobrando 2 pênaltis? Cobrando 2 pênaltis aí. Tá um pouco bravo com a arbitragem, Claudinei. Tá certo. Realmente a bola pegou ali na mão do Guarani. Quem é que tá falando pelo Bugre aí? Júnior Todinho, artilheiro do Guarani. Você chega, chama ali pra individual. Um gol importante aí pra equipe hoje, nesse momento que vocês enfrentam no campeonato. Sim, muito feliz pelo gol. Nossa equipe estava faltando o último passo ali, a gente conseguiu, ele conseguiu me achar ali, eu pude fazer o gol. Como você falou, é um gol importante, que a gente vem traçando aí. A nossa equipe é boa, mas a gente tem que dar algo a mais para poder sair com resultado positivo. Beleza, obrigado. Tá aí o Júnior Todinho, Claudinei. Nesse calor aí é geladinho, né? Tem que ser o Todinho, né? O Levi Júnior, né? Pode bater no liquidificador, mas geladinho, né? Não quente, né? Porque nesse calor... Bem gelado, 39 graus. Nossa, 39? Leite quente 31. Não dá. 31, perdão. Tô louco. 39 é outro lugar. Não, tá lá na Europa, deve estar uns 39, né? Mandar um abraço aqui pro Sandro Cardoso, também com a gente aqui, o Osnir Marques. Realmente a rapaziada com a gente aqui. O Osnir disse que o Botinha vai virar. Mas aí você já tá diminuindo o Botinha, hein, Osni? Fala aí o Pantera, o Fogão, né? Botão. Botão. Mas Botinha aí fica difícil, né, de virar. Mas tá aí um jogo igual, né? Um jogo em que o Botafogo era melhor, mas o Guarani conseguiu o seu gol através daquilo que a gente cobrava, uma jogada individual, que foi o que aconteceu com o Todinho recebendo a bola e passando por 2 zagueiros, né? Então o Guarani sai vencendo 1-0 esse primeiro tempo, né? E a gente vai falar mais daqui a pouquinho durante o nosso intervalo aqui, agradecendo sempre a participação de todos aqui pelo Facebook. A gente está dominando tudo aqui na Rádio Futebol Interior. Lembrando que falamos sempre para restaurante Pizza do Dadá. Olha, 11h55, faltando 5 minutinhos para o meio-dia, hora de almoço. Como diz aí a Dona Maria, a barriga chora, né, o Gustavo Marques? Então, é hora de ligar para o Dadá. Então, a dica para você que está aqui em Campinas, olha, 3744-2121. O Dadá que tá feliz da vida com o Atlético Mineiro dele, né? Feliz, hein? Tá feliz da vida, tá curtindo o campeonato, né? E que virada pra cima do Corinthians, ele disse que vai trazer o Sampaoli aqui pra almoçar e jantar lá no restaurante Pizza do Dadá, né? Tá feliz da vida com o Sampaoli. Um abraço pro nosso querido Dadá,
3744-2121. Olha, você não precisa sair de casa não, hein? Já tem com alguma liberação de mesas, aquele negócio todo, mas peça aí no conforto do seu lar, tranquilo, ouvindo a Rádio Futebol Interior. Pode até ver o jogo na TV, mas o som é da Rádio Futebol Interior. E liga lá, 3744-2121. Pede pra falar com o Dadá. Fala, Dadá, Claudinei Costa falou que era pra ligar pra você. Eu quero um desconto aí no meu almoço, tá certo? 3744-2121. Mas tem que falar com o Dadá, hein? Falamos também para a Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a sua saúde. Peça já o seu. 1998989-3526. E é garantido, viu? Porque o nosso Gustavo Marques já está utilizando Inibicaps e está emagrecendo a olhos vistos aqui na Rádio Futebol Interior. Futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. Falamos também para Global Assessoria Financeira. Você está precisando de dinheiro? Empréstimo sem burocracia é com a Global. Ligue 031 98975 2079. Global Assessoria Financeira. E para você que quer ficar na moda, nada melhor que garantir o seu look com a Nueve 3. Peças exclusivas de muita qualidade para todos os gostos. É só acessar o Instagram @Nueve3BR ou pelo WhatsApp 084 9800 6974. Mandar um grande abraço aqui para o Bruno Prone e a Carolina Prone, também lá na Prone Alimentos. Já prepararam tudo para o seu final de semana. Nos supermercados, nos varejões, você encontra os produtos da linha Prone Alimentos, a maionese, a salada de maionese, a berinjela italiana, o vinagrete e também a cebolete sensacional. E agora, o mais novo produto que você tem que experimentar, a abobrinha italiana com pimenta biquinho, é realmente sensacional para o seu churrasco. 11 da manhã, mais 57 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até aqui o Bugre vence 1-0 em cima do Botafogo. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicaps, a força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FM. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos
esportivos do interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Horas mais 2 minutos em Campinas, 12:02, rolando aqui o intervalo da Rádio Futebol Interior. Estamos já com quase 11 minutos de intervalo, já todo o segundo tempo para você, aqui na Rádio Futebol Interior, com o narrador da flechada, o Gustavo Marques. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui no Facebook, nas redes sociais da Rádio Futebol Interior. O Cristiano Passetti continua aqui. Ele quer saber de você, Gustavo, quanto você acha que vai ser o jogo quando terminar tudo, quando a bola parar? Quanto é que vai ser o resultado final, Gustavo? Passetti, meu amigo Cristiano Passetti. Olha, Cristiano, minha opinião vai ser 2-1. A equipe do Guarani vai vencer o jogo. Ainda vai tomar um gol, Gustavo? Ah, toma. É. Aí eu ainda consigo enxergar, Claudinei. E vai empatar ou o Guarani vai fazer o segundo primeiro? Acho que o Botafogo empata, o Guarani faz o segundo. Tá certo. Falou a nossa mãe Diná. Misericórdia. A insegurança da zaga ainda continua e o goleiro também muito inseguro. Tá muito bem, tá respondido então pra você, Cristiano Passetti. 2-1 pro Guarani. O Botafogo vai fazer o primeiro e o Guarani vai virar no finalzinho, faltando 30 segundos pra acabar o jogo, disse aqui o nosso Gustavo Marques, tá certo? O Paulo Maurício que falou que a gente fez um comentário infeliz, deixa eu explicar pra ele aqui. O Paulo Maurício, é o seguinte, a dona Naara é a sogra aqui do nosso Levi Júnior, entendeu? Então ele falou dupla personalidade futebolística, porque ela torce pro Guarani, mas torce pro Corinthians também. É bem verdade que ela torce um pouco mais pro Corinthians do que pro Guarani, mas é dupla personalidade futebolística, viu? O Paulo Maurício, fica tranquilo, obrigado aí pela sua audiência e continue com a gente aí, né? Muito obrigado a todos que estão participando aqui com a gente, estão compartilhando, mandem mensagens. E a gente fala um pouquinho do que foi esse primeiro tempo. O Botafogo, na verdade, foi melhor que o Guarani no primeiro tempo, só que é aquilo que eu dizia antes, né? O Guarani cresceu de produção no último jogo, mas só crescer de produção não adianta. Tem que meter bola pra dentro, tem que ganhar o jogo. E foi o que disse aí o Todinho quando saiu de campo. Ele falou, a nossa equipe é boa, mas tem que se doar um pouquinho mais, tem que ter um algo a mais, ou seja, os gols e as vitórias, pra gente poder mostrar que a equipe é boa, né? Não adianta só ficar jogando bem, né? Jogar como sempre, como é que é o ditado lá? Jogar como nunca e perder como sempre, né? Sempre. Então, não adianta. Então o Guarani fez o quê? Foi lá, espetou, conseguiu uma jogada individual, o lançamento foi muito bonito, o lançamento foi do Didi. Então, o Didi que acaba aí entrando no time, né? Fez gol e dando lançamento. Assistência. Então, é importante isso. Agora, o Guarani tem que confiar. E eu dizia também, ô Gustavo, você se lembra, que seria importante o Guarani sair na frente num jogo como esse, debaixo de um sol muito forte,
Os primeiros 15 minutos agora, os jogadores voltam descansados, tomam lá os seus refresquinhos, né, a sua água gelada, e eles voltam descansados. Então, os primeiros 15, 20 minutos, você vai ver as duas equipes correndo bem, né, com vontade. A partir dos 15, 20, aí já começa a arrefecer um pouquinho. O cansaço já começa a pegar e quem tiver pior na condição física já vai sofrer um pouco mais. Então é importante você estar na frente num momento desse com o marcador a seu favor, né? Se puder ampliar, é lógico que é interessante, né? Porque o pessoal faz 2-0 é um resultado perigoso, mas eu prefiro 2-0 do que 0-0 perdendo o jogo, né? Então se o Guarani puder ampliar, nessa volta, nesse retorno para o segundo tempo em que o time ainda está descansado, seria legal, né? Mas vamos ver como é que volta aí, se a gente tem finalizações. Olha, o Guarani com 75% de posse de bola. E uma posse de bola que acabou possibilitando o gol do Guarani. Mas, na verdade, o Botafogo, que teve menos posse de bola, acabou chegando por mais vezes com perigo até a meta do Guarani. Então é isso. Tem posse de bola? Tem. Mas tem que valorizar e saber fazer o gol. O Guarani saiu vencendo. É uma boa, eu volto a repetir. O Guarani vence num campo que está com sol muito forte, uma cidade que está com calor muito forte, e isso é muito interessante. Você está na frente, você pode segurar um pouquinho mais o jogo e deixar o outro time correndo. Tá certo? O Guarani e o Botafogo já voltaram aí, Levi Júnior? Ambos os times já em campo, Claudinei. Legal. Guarani de volta, Botafogo de volta. Até aqui o Bugre vai vencendo o Botafogo 1-0. O Guarani vai vencendo o Botafogo 1-0. Os treinadores conversam ali com o Carecones para acertar todos os ponteiros. E de volta para todo o segundo tempo, vem ele! O Claudinei Oliveira. E a galera bugrina, bate na palma da mão. Pressada! Gustavo Marques, Leixada leleleo. Pressada! Gustavo Marques, Leixada Apita o árbitro, começa o segundo tempo no estádio Santa Cruz. E o Bugre vai vencendo. Todinho fazendo um verdadeiro de um golaço no primeiro tempo. O Bugre começa esse segundo tempo vencendo a equipe do Botafogo. O Bugre aí encontrando a sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Sim, Claudinei. Legal, só mandar mais um abraço aqui de novo pro Osni Marques da Silva, né? Que eu falei que ele disse Botinha, mas ele disse que é uma maneira carinhosa de chamar o Botafogo, viu? Então, Botinha de um jeito carinhoso, não é botão, viu? É botinha. Botinha lá é um jeito carinhoso de chamar a equipe do Botafogo, que vai perdendo o jogo no estádio do Santa Cruz. O torcedor acompanhando as emoções do futebol nos microfones da Rádio Futebol Interior. É sempre um privilégio estar aqui contando mais essa história no capítulo de Guarani, também no capítulo de Botafogo. A bola tocada sobe de cabeça para afastar, não deu. Arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Pela direita, Pablo vai cobrar aí o arremesso manual. Ele não tem nenhuma pressa porque o Bugre vai vencendo o jogo. A bola tocada, domina com o Todinho. O Todinho tentou fazer o corte ali para tocar a bola para Vagninho, mas chegou para cortar e ganha um arremesso manual a equipe do Botafogo, Levi Júnior. Tenta investir ali pela direita do ataque do Guarani, mas a equipe do Botafogo conseguiu e já vem no contra-ataque. E vem no contra-ataque, recupera Didi. Didi com toda tranquilidade, volta a bola lá pro goleiro no campo de defesa. O goleiro Jefferson Paulino com os pés, ele domina, olha, vem com quem joga, tenta dar lançamento para Bidu, deu certo, o Bidu dominou, chegou ali para cortar a zaga do Botafogo, mas ainda tá com o Bidu. Bidu fez o toque lá para o zagueiro Valber para o goleiro da equipe do Guarani, Jefferson Paulino, manda o bico para frente para Pablo, deu certo, chegou Todinho domina, mas a bola acabou pegando em suas mãos e o juiz marca a falta, mas pegou primeiro nas mãos do jogador da equipe do Botafogo, hein, o Eli Carlos, e o Bugre ganha uma falta no círculo central, Levi Júnior. A bola pegou sim na mão do Eli Carlos,
volante do Botafogo, ele falou, na minha mão, o juiz falou, na sua mão, falta pro Guarani. Faltou falar nas duas, né? Mas na sua mão pegou primeiro, né, Eli Carlos? Domina com Pablo, Pablo na ponta direita, o Guarani vence o jogo e vem tocando bola no seu campo de defesa. Bola tocada com Eduardo Persson já domina, fez o toque para Crispim volta a bola aqui com ele, o Valber faz o toque lá para o goleiro Jefferson Paulino fez o toque para Valber no campo de defesa, o zagueiro esquerdo, o zagueiro direito da equipe do Guarani, ele domina, vê com quem joga ali na marcação, aí vai apertando a equipe do Botafogo, a bola tocada com Pablo na direita, na correria, tentou ali, chega para cortar na zaga da equipe do Botafogo, chegou para cortar ali o Romão, o Guilherme Romão fez o corte ainda no campo de defesa, vem tocando bola ali com o goleiro Darley domina, manda um bico pra frente e chega pra cortar ali a equipe do Guarani, bola tocada com David tentou fazer um lançamento rápido com a cabeça, acabou aí chegando muito forte ali, fazendo falta o Bidu, o jogo está paralisado, Levi Júnior. O Bidu chegou por cima lá no campo de ataque do Guarani e a bola já com o Botafogo, sabe? Já com o Botafogo, chegou Didi, o grandalhão pra cortar, deixou apenas a bola sair, não, ele tinha relado primeiro, então ele tem que chegar ali pra cortar, ele vem dando o combate ali, dois jogadores do Botafogo em cima dele, o Tanque, e ali a bandeirinha marcou falta para a equipe do Guarani, assistente número 1 marcou falta para a equipe do Guarani no seu campo de defesa. Lá no campo de defesa do Guarani, na frente da bandeirinha de escanteio, o Didi segurou dois ali, e segurou o Tanque, e segurou o Calabres no corpo. Essa bandeira não trabalha tão bem quanto aquela do outro jogo, né? Ou trabalha igual, trabalha? Essa daí tá com um desempenho um pouco mais abaixo. Mais abaixo, né? Mas aquela outra só de entrar em campo aí, não precisa ser muito boa pra bandeirar. Não precisa nem bandeirar? Não precisa não. Só dela entrar em campo. Quero ver se ela entra no jogo e não dá um impedimento do ataque do adversário. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Passando o telefone depois, tá tudo certo. Bola tocada aqui no campo de defesa com o Valber. Ela nem sabe que eu existo. Bola tocada aqui com o Pablo na direita. Pablo fez o toque, vem descendo a equipe do Guarani com o David. David tocou para Eduardo Persson no círculo central do meio campo. Eduardo Persson ergue a cabeça, fez o toque para David. O Bugri vai vencendo. David fez o toque para Crispim. Lucas Crispim volta a bola de novo com David. David no círculo central, olha, vem com quem joga. Toca a bola mais atrás com o Valber. Valber ali na zaga da equipe do Guarani, na zaga direita, ele fez a invertida de bola lá para Bidu, muito forte, muito alta, a bola se perde em arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Botafogo. Quer emagrecer com saúde? Peça agora o seu Inibicaps, faça como eu, hein? Estou emagrecendo 1 quilo por dia, que coisa, hein? Inibicaps, liga agora 98989-3526, 98989-3526, eu estou emagrecendo mesmo, produção? Porque eu não tô tomando regularmente, né? O Inibicaps. O Inibicaps emagrece ou não emagrece, ô Claudinei Corsi? Sem dúvida nenhuma. Quem quiser pode adquirir o seu. E olha, realmente as pessoas dão sempre aí os seus testemunhos de que o produto realmente é bom e o que é mais importante, né? Você emagrece sem perder a saúde e isso é muito importante, né? Não é aquelas dietas miraculosas que não dão em nada. E vem descendo a equipe do Botafogo no campo de defesa. Está caído, pediu falta. O Eli Carlos caiu, pediu falta. A partida marca falta para a equipe do Botafogo, que já vai ser cobrado. Cobrou rapidinho para ele. O Guilherme roubou. Ele fez o toque para ver com quem joga. Domina com a camisa número 19 da equipe do Botafogo. Bola no campo de defesa. Toca a bola com seus zagueiros. Bola lançada lá para o campo de ataque. Passa por todo mundo. Vem caindo nos pés dele. Bidu vem na correria. Domina com a perna esquerda. A bola tocada com o Wagninho. O Wagninho já dominou na correria. Tocou para Bidu. Bidu invadiu a grande área. Vai ganhar um escanteio. Chegou para cortar a zaga da equipe do Botafogo. O Guarani descendo com perigo no erro de bola da equipe do Botafogo, Levi Júnior. O Bidu numa investida lá pela esquerda.
tentou a finalização, mas o zagueiro do Botafogo conseguiu. Agora o volante do Botafogo tomou uma bolada no rosto, Gustavo. Mas o David chegou com uma brutalidade, hein? Nossa. Ele poderia ter feito o toque, mas ele chegou quebrando tudo. Na verdade foi o Tanque, atacante do Botafogo. Isso que ele é o Tanque, hein? Nossa, ele é o Tanque. Imagina se não fosse o Tanque, hein? O David lá no círculo central deu uma bolada muito forte na cabeça do Tanque. Os médicos já estão em campo, Gustavo. Legal, redes sociais, jogo parado, bola parada em Ribeirão Preto. O Tanque está revendo as suas engrenagens ali para ver como é que ele vai conseguir voltar, né? A rapaziada tá debaixo de um sol ali que não tá brincadeira, viu? O Rai Roger diz aqui, pergunta quanto tá o jogo, tá 1-0 para o Guarani. O Cristiano Passetti continua com a gente aqui também. O Lázaro Santos, a rapaziada participando com a gente aqui no Facebook. E lembrando mais uma vez que todo mundo pode compartilhar aí com os amigos, com os familiares, né? A nossa jornada esportiva. Até aqui o Guarani vence 1-0 e o Gustavo Marques é o nosso narrador da flechada. Gustavo Marques, vamos pra rede. E você que tá no Facebook, dá uma moralzinha aqui pra TV Futebol Interior pelo YouTube. Entra lá agora no YouTube, pesquise lá TV Futebol Interior, se inscreva, curte, ative o sininho e todas as vezes que estivermos aí ao vivo vai chegar a notificação pra você. E olha o Vagninho, deu o chapéu, virou, bateu pro gol! Pra fora! Mas que tranquilidade de Vagninho, hein? Fez o chapéu, virou de primeira. Faltou um pouquinho que seria um verdadeiro gol de placa no estádio Santa Cruz, Levi Júnior. Meu Deus, Gustavo, numa bola lançada pelo Eduardo Persson, o zagueiro do Botafogo não conseguiu tirar a bola de dentro da área. O Vagninho dominou de costas para o lateral direito, Val, deu um chapéu e soltou um voleio, mas... E vem o Guarani de novo. E Vagninho fez o toque pra Todinho. O Todinho foi pra cima do jogador da equipe do Botafogo. Chegou pra auxiliar ali Crispim. Crispim de primeira fez o cruzamento. Vagninho chegou de cabeça, vai fazer! Pra fora do gol! Ele subiu sozinho, hein? Deu uma testada, mas a bola saiu, subiu sem direção. E o Botafogo ganha um tiro de meta, hein? Seria o segundo gol da equipe do Guarani, Levi Júnior. Nossa, que bela oportunidade teve o Guarani agora, Gustavo. O Crispim, numa alçada de bola, não foi nem alçada, foi um passe da direita para dentro da área. O Vagninho tomou a frente do lateral Val mais uma vez. O Val tá tendo trabalho ali com o Vagninho, mas o Vagninho não conseguiu cabecear para baixo. Cabeceou muito alto, a bola foi por cima do gol do Darley, Gustavo. E vem a equipe do Botafogo ali, caiu, pediu falta. O árbitro da partida marca falta para a equipe do Botafogo no campo de ataque. Chegando o Jefferson pedindo a bola para o Valber. Falta perigosa para a equipe do Botafogo, Levi Júnior. É isso aí, o Botafogo não tem muita posse de bola nesse segundo tempo, nem no primeiro tempo, que a gente já viu. Mas às vezes vem com algumas investidas perigosas aí sobre a equipe do Guarani. Gustavo, falta perigosa agora, o Wellington Tanque na bola, o Jefferson Paulino já tá armando a barreira, que vem bomba. E vai pra cobrança de falta a equipe do Botafogo, daqui a pouquinho tem a opinião experiente de Claudinei Corsi. Vai analisar esses 10 minutos, 11 minutos passados desse segundo tempo. Vai pra cobrança. O Wellington Tanque. Ele correu, bateu pro gol, a bola explodiu na barreira. Vem caindo ainda no campo de ataque para a equipe do Botafogo com o Robson. Na marcação ali tá o Crispim, o Giovani também. Agora chegando o Vagninho para apertar a bola, tá com o goleiro Danley. O Danley manda a bola pra frente, sobe de cabeça para cortar a zaga do Guarani. Ainda a bola sobe reboteada para a equipe do Guarani. Na correria vem com o Crispim. Crispim fez um toque aqui para Pablo. Pablo na direita, ele volta a bola ainda no campo de defesa. Vem tocando bola a equipe do Botafogo com Valber. Valber fez o toque para David. David para Valber. Valber para o goleiro Jefferson Paulino. Ele domina com os pés. Vamos ver se ele vai ter tranquilidade. Solta a bola para Didi. Didi domina lá na esquerda. Didi faz a invertida de bola da esquerda para a direita aqui com Valber. Valber fez o toque de cabeça providencial. Tocou bola para Crispim. Crispim fez a abertura de jogo no contragolpe. Tentou ali o Vagninho. Dá um toque de calcanhar para Giovani.
Giovani. Não deu certo, a bola cai ainda com a equipe do Botafogo no campo de defesa. Manda um bico pra frente e atenção, torcedores do futebol. Tempo e placar de jogo no estádio Santa Cruz. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro Série B, terceira rodada. 12 minutos e 25 segundo tempo. Botafogo 0, Guarani 1. Legal, ontem a Ponte empatou com Vitória 3-3, o Paraná venceu o Juventude 3-1 e o América empatou com o Operário 1-1. Amanhã, às 7 da noite, tem Náutico e CRB. Mandando um grande abraço aqui para o amigo, companheiro, um dos melhores narradores aí do Brasil, Jarbas Duarte, ligado com a gente em Sorocaba, curtindo a nossa transmissão. E um abraço também para o Jorge Nakazawa, lá no Japão, curtindo a nossa transmissão. E há poucos minutos aqui, o David acabou acertando uma bolada no jogador da equipe do Botafogo, o Tanque, né? E o Marcelo pergunta pra você, Claudinei, você já levou bolada na cara, Claudinei? Já. E você, Levi? Não. Tá bom, então. E agora tem uma falta perigosa aqui. Perigosa não, uma falta forte, Gustavo, em cima de Pablo. Oi. E aquela bola de futebol de salão ainda, viu? Aquela antiga. Aquela arde, hein? Dói. Mas dói muito. Nossa. E agora tá caído o jogador da equipe do Guarani, é o Pablo, hein, Levi Júnior? É isso aí, o Pablo levou uma entrada muito forte ali do Wellington Tanque no campo de defesa do Guarani. Falta pro Guarani. Gustavo, na jogada anterior, o Ferrares, meia do Botafogo, tentou ganhar a bola ali do David. O juiz da partida, Lucas Caneto, estava na frente do Ferrares. Ferrares deu um jogo de corpo no juiz, pediu falta do juiz em cima dele, mas o juiz não marcou. A equipe do Botafogo está muito irritada com o árbitro da partida, Lucas Caneto Belotti, Gustavo. É isso aí. E atenção, torcedores do futebol, vem comigo na emoção chamada futebol nos microfones da Rádio Futebol Interior. É sempre um privilégio. Eu fico muito contente, muito feliz por contar essa história, mais um capítulo na história do Bravo Bugre Guerreiro. Agora no Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista já se foi, agora o Guarani, vamos cobrir o Guarani, também a Ponte Preta nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos dar uma volta nas redes sociais. Vamos! Claudinei Corsi! Legal! Aqui ainda bem que o Bruno Sávio não está jogando, muito ruim, já era para ter ido embora. A Aline Vilares Reis, grande Levi Júnior, manda um abraço aqui. O Argeu diz aqui, o Guarani está correndo hoje, hein? E também o Raimundo Moreira manda aqui uma carinha de felicidade, ele deve ser bugrino, né? Que manda aqui é emoji que chama, né? Emoji, isso. Manda um emoji sorrindo pra gente aqui, porque ele deve estar realmente muito feliz. E a rapaziada agradece a volta da imagem aí, principalmente a sogra do Levi. E quando o Levi recebe um abraço dos nossos internautas, o sorriso do menino vai lá em cima e volta. Bola na grande área, lá vem a equipe do Botafogo, chega para cortar a zaga da equipe do Guarani, voltou novamente lá na direita, na correria, invadiu a grande área, fez o cruzamento, tranquilo pro goleiro Jefferson Paulino. Gustavo, sim. Mas o Levi não é pré-candidato não a nada, né? Ah, vai saber, né? O Levi? Ah, não sou. Não, né? Tá bom, então. Tô fora. Se fosse, não poderia mais trabalhar na comunicação, né? Por enquanto, né, o Claudinei Corser? É verdade, né? É preciso que se veja aí direitinho, né? E se analise os times, não é isso, Gustavo? Exatamente. Guarani, que aqui é bugre. Aqui é Bugre! 16 minutos desse segundo tempo. O Bugre vai vencendo. Mas você que está precisando de dinheiro, daqui a pouquinho eu vou trazer informação, porque tem o Bugre no campo de ataque. A bola ia vir aqui no lançamento. Prazo no Todinho. Chegou para cortar a zaga da equipe do Botafogo. E o Bugre ganha um arremesso manual no campo de ataque, Levi Júnior. Perto ali do escanteio direito no ataque do Guarani. Reposição manual. Lateral para o Pablo cobrar, Gustavo. E vai mudar a equipe do Botafogo. Vai mudar daqui a pouquinho uma informação de Levi Júnior. Já tem informação aí, Levi? Ainda não. Quando tiver, pode me chamar. Vai para a cobrança de arremesso manual a equipe do Guarani com Pablo. Pablo lá na direita. Manda a bola curtinha, tocou para Giovani. Giovani devolveu para Pablo. Pablo tentou cortar, a bola saiu. Outro arremesso manual para a equipe do Guarani. E agora o Calabres saiu. Não sei se é Calabres, se é Calabresa, se é Calabresa, mas ele saiu. A bola tocada com o Eduardo Persson para Pablo. Pablo fez o cruzamento na grande área. Opa!
O jogador do Guarani caiu, pediu pênalti, o árbitro disse assim, nananina não. Diga aí a informação, Levi Júnior. Saiu aí na equipe do Botafogo, camisa 17, para a entrada do Luqueta, camisa 29. Então saiu o Calabres com a 17 para a entrada do Luqueta 29, Gustavo. Com essa substituição, Claudinei Corse, o Botafogo ainda tenta empatar o jogo, o Claudinei? Sem dúvida, né? E começa a trocar os jogadores, porque eu te falei, já chegou nos 16 minutos do segundo tempo, quase 17 aí, né? 17, agora 17,5. Começa a bater o cansaço, né? E agora é o momento de você ir renovando as forças, colocando o jogador descansado para aguentar até o final do jogo, né? E esse Calabresa aí, ou Calabres, esse negócio, me lembra uma coisa muito, muito legal, viu, ô Gustavo? A pizza de calabresa do Dadá. Sensacional, hein? Sensacional, hein? Aquela pizza de calabresa do Dadá é uma coisa que... chega a dar água na boca. Acho que eu vou mudar de ideia. Acho que vou pedir uma pizza pra nós, um almoço aí, viu, ô Levi Júnior? Tô dentro. Vamos lá, mas eu vinha dizendo, você está precisando de dinheiro por causa da pandemia, ficou endividado? Olha aí um recadinho importante para você. Está precisando de crédito? Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. É isso aí, torcedor do futebol interior, acompanhando mais uma transmissão. Mudou de novo, Gustavo. Sim, mudou, a informação é sua, Levi. Saiu o volante 33, Ferreira, para entrada do Gustavo Henrique, atacante, com a camisa 14. Repetindo. Saiu o Ferreira, volante 33, para entrada do Gustavo Henrique com a camisa 14, atacante na equipe do Botafogo. Gustavo Henrique. E aí você vê, né? O torcedor que tá com a gente aqui, o técnico do Botafogo, o Claudinei Oliveira, já começa a botar jogador no ataque ali, tira jogador de contenção, porque ele sabe que com o jogador descansado a chance é maior, né? E tomara que o Thiago Carpini também esteja vendo o jogo que a gente vê aí, que o calor é muito forte, ele vai precisar mexer na equipe também. Não sei se ele vai querer segurar esse 1-0, que eu acho muito perigoso. A gente tá aí com 20 minutos do segundo tempo. Tá muito cedo para segurar isso aí. Tinha que fustigar um pouquinho mais e tentar ampliar o marcador, né? Mas para isso, o Guarani tem que ter uma preparação física boa, né? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. E como demora para mexer o Carpini na equipe? Demora. E aí o jogador, é o que ontem, por exemplo, eu estava ouvindo a equipe da Rádio FI trabalhando também com o próprio treinador da Ponte Preta, o João Brigatti, que ele disse que não gosta de mexer porque ele se mexer muito, colocar 5 jogadores, ele quebra o esquema tático do time, né? Mas, por outro lado, é o que disse o Marcelo Corsato ontem, ganha muito na condição física, né? Você repõe um fôlego pro time. Então, isso é importante também. Agora, resta saber se o Carpini vai querer partir para cima e ampliar, ou se ele já vai querer, a partir de agora, segurar o jogo, né? Aí é que a gente vai ver qual é a substituição que ele vai fazer. Tem essa também, mas provavelmente ele vai mexer 2 vezes, né, Levi Júnior? Ele é acostumado a mexer apenas 2 vezes, 3 vezes no máximo. 2 vezes eu acredito que ele vai mexer. Mais que isso, ele não mexe, não. Gustavo, nas últimas partidas, ele não fez aí as 5 substituições. E vem descendo a equipe do Botafogo no campo de ataque. A bola é tocada na marcação do jogador do equipe do Guarani. Pela direita, desceu o cruzamento na grande área. Chegou para cortar Valber. Novamente volta a equipe do Botafogo. 20 minutos e 50. O Botafogo apertando nesse momento a equipe do Guarani. Pela direita, o cruzamento. No combate, chega para afastar a equipe do Guarani. Já a bola com ele, Wagninho. Caiu, o jogador está caído. O árbitro da partida marca falta. Falta para a equipe do Guarani, Levi Júnior. O zagueiro Robson do Botafogo foi lá no campo de ataque do Botafogo para pressionar a equipe do Guarani e fez a falta em cima do Wagninho. E, além disso, o atacante da equipe do Botafogo, o Ronald, deu um jogo de corpo por trás ali do Bidu. Uma jogada muito feia ali que o juiz deixou passar. Gustavo, sim. Agora uma coisa que eu não gosto no time do Guarani aí, essas bolas trocadas ali dentro da grande área do Guarani. Com os zagueiros, com os laterais, com o Jefferson Paulino. A bola foi atrasada agora para o Jefferson Paulino, uma coisa que não se deve fazer no futebol, que é básico, você atrasar a bola na direção do gol. E você nunca sabe o que pode acontecer, né? Meio arriscado, né? Com o morrinho artilheiro e com tudo mais. Então é perigoso. E além disso,
o Guarani fica trocando as bolas ali. Tudo bem que aparenta uma certa tranquilidade, mas numa bobeira que dá aí, o Botafogo pode pegar e empatar a partida. Então não há necessidade de ficar trocando essas bolas ali dentro da área. E tem amarelo para todo mundo aí, hein, Olivier? É isso aí, Claudinei. Amarelo pro Júnior Todinho e amarelo pro Jordan. Júnior Todinho, camisa número 29 do Guarani, e Jordan, camisa número 32 da equipe do Botafogo. Eles acabaram discutindo aí, o Jordan reclamou que o Todinho pisou no pé dele, o Todinho falou que não, que o Jordan que tinha pisado, e tá tendo confusão até agora. O juiz deu vermelho pro Júnior Todinho agora, Vou Claudinei. dizer um negócio pra você, hein? Agora complicou tudo e deu vermelho por reclamação, é isso, né, Levi? Então, não tá dando pra entender, porque o Todinho tava na dele. O Todinho deu um tapa ali na cara do Jordan, e o Jordan revidou, deu um tapa também na cara do Todinho. Meu Deus do céu, agora tá tendo confusão. Mas se houve o revide, aí tem que expulsar os dois, né? Exatamente, isso que eu iria falar. Vi o tapa do Todinho ali, ó. Tá reprisando agora o tapa do Todinho. Ah lá, e teve também, não acertou, mas teve a intenção do jogador do Botafogo. Então aí teria que expulsar os dois, né? Se o auxiliar viu um, ele teria que ter visto o outro também. E agora está expulso o atacante, autor do gol da equipe do Guarani, Júnior Todinho. Aí complica tudo, hein? Aí complica tudo, o Guarani que estava praticamente segurando a partida, atacando, pressionando a equipe do Botafogo, e agora Júnior Todinho recebe uma expulsão e pode complicar a sua equipe, hein? Vai desmontar totalmente qualquer plano do Thiago Carpini em suas substituições, hein, Claudinei Corsi? Agora vai ter que colocar... A gente estava dizendo aqui, já é complicado, né, as substituições do Carpini, né, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora... Tudo bem, menos mal que foi um atacante lá na frente, mas era uma válvula de escape para o Guarani, no momento que o Botafogo chegar mais para encurralar o Guarani lá atrás. Seria uma válvula de escape, mas menos mal que foi um atacante, né? Infelizmente, o Guarani fica com 10, mas pelo que eu vi na imagem, merecia expulsão para os dois lados. Mas uma coisa que eu não entendi, o Levi Júnior, primeiro ele recebeu o cartão amarelo, depois o cartão vermelho foi direto. O árbitro falou depois ali no ponto, né? Pelo que eu percebi, o Bandeira, né? O assistente comunicou o árbitro da partida, e aí sim que o árbitro o assistente deu uma de VAR, né? Mas como é que fica, Claudinei Corsi? Daqui a pouquinho. Lá vem o Botafogo pela direita, cruzamento, toque de cabeça! Por muito, mas muito pouco! O Wellington Tanque empata o jogo quase! Ele subiu de cabeça sozinho na zaga da equipe do Guarani, passando por Valber. Meteu a cabeça na bola, mas teve um desvio. Tem o escanteio aqui, Levi Júnior. Lá pela direita veio a equipe do Botafogo agora com um jogador a mais. O Wellington Tanque estava sozinho. Na verdade, o Valber ia tirar de cabeça, mas o David deu uma casquinha ali e acabou tirando a bola da cabeça do Valber. Então o Wellington Tanque sozinho dentro da pequena área cabeceou, mas passou ao lado do goleiro Jefferson Paulino. Bola para fora, tiro de meta para a equipe do Guarani, Gustavo. Tiro de meta. Ô Claudinei Corsi, nessa situação então o amarelo ele é retirado, né? Fica só o vermelho. Exatamente, fica o vermelho, né? Porque o árbitro assistente chamou ali no ponto e falou da agressão, né? Tá certo, vem Eduardo Perso no círculo central, deu toque no campo de defesa, domina com Valber. Valber para a equipe do Guarani, ele domina, ver com quem joga, salta a bola com o Jefferson. Pelo menos eu penso assim, né? Não sei se o árbitro vai considerar, retirar o amarelo que ele já tinha dado e considerar o amarelo e vermelho que ele deu, vai depender. Vamos ver a súmula depois, o que ele vai dizer, né? A TV mostrou o amarelo, depois o vermelho. Por isso que eu fiquei meio... mostrou o amarelo e depois mostrou o amarelo de novo e o vermelho, né? Então, mas ele mostrou o amarelo e cancelou o amarelo. E aí deu o vermelho. Tá bom, então, no campo de defesa, vem tocando bola a equipe do Guarani. Bola lançada para o campo de ataque, tentando achar alguém. A bola ia ser para Giovani, mas caiu nos pés do goleiro da equipe do Botafogo, o Darley. E atenção, torcedor do futebol, acompanhando Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Estádio Santa Cruz. Tempo e placar. 26 minutos e 40, segundo tempo. O Guarani vai vencendo o Botafogo. Botafogo 0, Guarani 1. Guarani com 1 a menos. Às 4h30 da tarde, hoje tem Brasil de Pelotas e Oeste. Amanhã, 7 da noite, Náutico e CRB. Também amanhã, às 4 da tarde, tem Figueirense
e Cruzeiro. Lembrando que ontem a equipe do Barcelona perdeu por 8-2 para o Bayern de Munique numa audiência monstro. Audiência monstro da Rádio Futebol Interior com a sua equipe transmitindo esta vitória acachapante da equipe do Bayern em cima do Barcelona. E audiência monstro também para os jogos dos times de Campinas. Ontem a Macaca contra o Vitória e hoje o Guarani contra o Botafogo. Muito obrigado a você, torcedor. Gustavo, vai mudar. Sim, a informação é sua. Na verdade já mudou. Na equipe do Guarani, o Thiago Carpini tirou o 21 Vagninho e tirou o 11 Giovani. No lugar deles entraram o 9 Rafael Costa e 80 Arthur Rezende. As duas substituições aí, um meia por um meia e um atacante por um atacante. E o Guarani ganhou um tiro de meta aqui no campo de defesa, vinha descendo com perigo Val para a equipe do Botafogo. O Bugre ganha um tiro de meta, 28 minutos cravados deste segundo tempo. O Bugre vai vencendo, mas com um jogador a menos. Agora a tendência é esperar a equipe do Botafogo, né, Claudinei? A tendência é essa, né? Muito embora não perder um jogador de ataque, ele faz uma troca aí de posição por posição, né? O Giovani realmente não apareceu na partida. Ouvi você falar muito poucas vezes o nome do Giovani, esperava mais. Pode ser que isso que o Levi detectou aí esteja atrapalhando aí o Giovani, mas é bom entrar com um jogador descansado, principalmente o Rafael Costa, que tem que ficar ali do meio de campo, no meio de campo no máximo, não pode voltar muito. A zaga do Guarani tem que se virar para segurar o Botafogo e se conseguir roubar a bola, ter um jogador para partir no contra-ataque. É importante ter jogadores descansados. Esperar que o Arthur Rezende possa render um pouco mais do que ele vem rendendo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. E vem descendo a equipe do Guarani no círculo central do meio campo. E é com ele, Rafael Costa já está caído. Está caído Rafael Costa, a partida marca falta. E é tempo de parada técnica aqui no estádio Santa Cruz. E caiu ali, a pegada foi forte, hein, Levi Júnior? O Robson, zagueiro do Botafogo, ele gosta de chegar forte, hein, Gustavo? Já chegou forte aí em outros jogadores da equipe do Guarani. A bola da vez foi o Rafael Costa, que acabou de entrar, levou um pisão ali, tá se lamentando bastante, mas no momento de parada técnica, o professor Thiago Carpini tenta ali readequar a equipe do Guarani ao novo estilo, com 9 jogadores na linha, né, Gustavo? Mandar um abraço aqui mais uma vez pro Cristiano Passetti. Disse que ele queria o alemão no jogo, viu, o Gustavo? Mas aí ia ser difícil, viu, colocar o alemão, porque nem no banco ele não tá, né? Então aí vai ficar complicado o Passetti. Não tem jeito, né? Só se mandar daqui de Campinas pra Ribeirão Preto, né? Mas legal, entrou o Rafael Costa aí. E foi boa, né, a parada técnica aí, Gustavo, porque dá tempo agora, com mais tranquilidade, do Thiago Carpini explicar o que ele quer, principalmente desses dois jogadores que entraram, né? O Giovani, como eu disse, não apareceu na partida, então a entrada do Arthur Rezende descansado, a gente espera que ele possa apresentar mais do que ele vem apresentando aí nos últimos jogos, né? E o Vagninho deixa a equipe também, acabou perdendo um gol que poderia estar 2-0 para o Guarani, aquele gol de cabeça, um jogador como é o Vagninho, né, com a experiência que tem, não pode perder, né? Diga-se de passagem aqui, não pode perder um gol daquele lá, é só cabecear para baixo, que era a caixa. Sozinho ele subiu no cruzamento do Crispim, no levantamento, foi um passe colocado com a mão na cabeça do Vagninho, né? Ele acabou perdendo o gol e isso realmente pode fazer falta, né? Tomara que não aconteça, mas se você tem a chance de matar a partida, você tem que fazê-lo, né? E isso acabou que o Vagninho não fez. Então entra o Rafael Costa, descansado também, é um homem que eu entendo tem que ficar ali, como eu disse, para puxar um possível contra-ataque, porque o Botafogo, a tendência dele, já com 31 minutos de jogo, é tentar partir para cima, né, com as forças que tem, para tentar empatar a partida. E o Guarani a competência do Guarani agora tem que ser em segurar o jogo, tocar a bola, fazer o Botafogo correr e quem sabe partir numa bola aí de contra-ataque para ampliar o marcador. E o Thiago Caetano pergunta, Claudinei, sim, alguma vez você quis o alemão? Não, nunca. Nunca. E já está aí. Thiago Caetano, mesmo de longe, ele tá
Dá trabalho, né? Dá trabalho. Campo de defesa, a equipe do Guarani, goleiro Jefferson Paulino manda o bico pra frente, chega de cabeça para cortar a zaga da equipe do Botafogo. A bola volta ainda no alto, subiu de cabeça para cortar mais uma vez ali, para cortar a equipe do Guarani. E chegou na marcação, recuperou, bola tocada, domina a bola com o Lucas Crispim. Lucas Crispim volta a bola pro campo de defesa, bola tocada com o Valber para o goleiro da equipe do Bugrina, Jefferson Paulino. Jefferson Paulino manda o bico pra frente, lá com o Bidu, ele domina com o peito, tentou fazer um toque para Rafael Costa, não deu certo. Recupera a bola a equipe do Botafogo no círculo central do meio campo, vem descendo a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo se lançando pro campo de ataque, passou do primeiro, chegou para cortar Pablo. Gustavo. Sim. Queria mandar um grande abraço à nossa audiência aí que tá rica hoje, hein? A Aline, goleira da seleção, que tá aí nos assistindo, e a galera lá de Embu das Artes. Um grande abraço pro Daniel, pra Simone, todo mundo que está aí na audiência da Rádio Futebol Interior. Um grande abraço para a Aline, a bola no círculo central para a equipe do Botafogo, bola tocada no campo de defesa, vem tocando bola a equipe do Botafogo, lá pelo lado esquerdo, dominando com Guilherme Romão, passou no primeiro, passou no segundo, na correria, fez o toque, bola batida pro gol! Teve o desvio! Escanteio para a equipe do Botafogo, Levi Júnior. Guilherme Romão saiu lá da lateral esquerda, Gustavo. Veio cortando para dentro, chutou com a perna direita, que não é a forte dele. A bola desviou no zagueiro Didi e foi para escanteio, bola com o Botafogo. Escanteio já cobrado na grande área, passa por todo mundo e vai embora. O Guarani ganha um arremesso manual, pedindo aí pênalti o jogador da equipe do Botafogo. Pediu pênalti ali, mas não foi nada, olha lá. Tá passando a mão na boca, fingindo que tá sangrando, mas não adianta, Robson. Bola do Guarani. Exatamente, Campeonato Brasileiro, você acompanhando todas as emoções nos microfones da Rádio Futebol Interior. Claudinei Corsi na ancoragem, Levi Júnior nas reportagens, eu contando essa história. A bola tocada, desce no contragolpe, a equipe do Guarani consegue recuperar a equipe do Botafogo no círculo central do meio campo. A bola já é tocada com ele, Guilherme Romão fez o toque, domina, tocando curtinha pro camisa número 29, Luqueta fez o toque, ainda a bola no círculo central, vem tocando bola a equipe do Botafogo, se lançando pro campo de ataque, 34 minutos e 30 segundo tempo, o Botafogo tentando embatar, tá com a mais, cruzamento na grande área, chega pra cortar no susto a zaga da equipe do Guarani, agora com tranquilidade, na contenção, chega pra cortar ali, o Bidu, lateral esquerdo do Guarani, ele caiu, pediu falta, o árbitro a partir em cima marca falta para a equipe Bugrina, é falta pro Guarani no seu campo de defesa. O Bidu tentou puxar o contra-ataque ali pela esquerda, Gustavo, ainda no campo de defesa, o Jefferson deu um carrinho, foi só lateral para a equipe do Guarani. Já cobrado, se lança para o campo de ataque a equipe do Guarani, mas ainda está com posse de bola a equipe do Botafogo, que agora a tendência é aumentar o posse de bola, já que tem um jogador a mais dentro de campo. A bola é tocada, invertida de bola da esquerda para a direita com Luqueta, lado esquerdo de ataque, cruzamento na grande área, subiu de cabeça para afastar Valber, volta de novo para a equipe do Botafogo, chega na marcação, Lucas Crispim pediu falta, mas ainda está com vantagem, é vantagem para a equipe do Botafogo, bola com Val dominou, fez o toque, bola tocada ali para Eli Carlos, camisa 13, Eli Carlos tocou bola para Tanque, e bola tocada, bateu pro gol, disparou, a bola foi torta, foi torto demais, foi o Val, ele bateu pro gol, a bola subiu, sem preocupação nenhuma para o goleiro da equipe do Guarani, e vai ter substituição daqui a pouquinho no Bugre, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo, vai entrar o volante Marcelo na equipe do Guarani para a saída do Eduardo Persson. Então vai sair o Eduardo Persson com a camisa 18 para a entrada do volante Marcelo, camisa número 15. Então trocou mais um volante aí por outro volante, Gustavo. E aí, Claudinei? Mantém, tá trocando peça por peça, né? Ou como diriam aí no português mais claro, tá trocando 6 por meia dúzia, né? Não tá mexendo nada diferente, né? Tirando atacante, botando mais volante, tá do mesmo tamanho, então ele só tá querendo aí, pelo que a gente entende, o jogador mais descansado, porque o pessoal começa a sentir aí aquilo que eu disse, o cansaço, né, o Gustavo? Lucas Crispim.
O capitão da equipe do Guarani nesse jogo recebeu o cartão amarelo de uma entrada forte em cima do jogador da equipe do Botafogo, Levi Júnior. Uma entrada forte ali na intermediária esquerda do ataque da equipe do Botafogo. Lucas Crispim chegou por cima fazendo falta e a bola já está com o Guarani. Arremesso lateral lá pela esquerda, Gustavo. Lá pela esquerda, Bidu fez o toque ali, Rafael Costa tentou fazer o pivô. Não conseguiu, perdeu. A bola está com o Botafogo no campo de defesa, sim, Claudinei Corsi. Passadinha aqui pelo Facebook, o Elias Pinheiro dos Santos. Boa tarde, galera. Tô ouvindo o jogo em Caxias, no Maranhão. Legal, Cristiano Passetti pede desculpas aqui, porque eu não sabia que o alemão estava no banco. Não tem problema não, Cristiano, tranquilo. O Adi, bora Fogão. O Mauro Gonçalves, Mauro de Paulínia, está na sintonia. A Luísa Matias manda um abraço aqui pra gente. Diz que está muito bom o trabalho. E um abraço especialmente para o Levi. E o Circe, a Circe, né? Coutre, sempre verde. Sempre verde, sempre verde. O verde e branco é Campinas querida. O Guarani dentro de campo no estádio Santa Cruz vai vencendo. Como um jogador a menos vai vencendo 38 minutos desse segundo tempo. Obrigado, torcedor, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube ou também pelo Rádio Futebol Interior. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai descendo a equipe do Botafogo lá pro campo de ataque, chegou para cortar. Bidu chegou forte, corta. O Bugre salva ali e o Botafogo ganha um arremesso manual, já cobrado, dominando e vira o corpo. O Val tentou passar, conseguiu. Opa! Jogador caído, David acabou tocando no jogador, tive também a impressão. O jogador do Botafogo está caído, uma falta perigosa pela direita, Levi Júnior. Quase na bandeirinha de escanteio ali o Ronald, camisa número 31 do Botafogo, jogou a bola na frente, o David deu um carrinho e pegou ali a perna esquerda do Ronald. Falta que o Botafogo vai cobrar lá pelo ataque do lado direito com o Jefferson, Gustavo. O Jefferson vai cobrar a falta perigosa. 39 minutos desse segundo tempo, falta perigosa para o Botafogo cobrar. Se segura aí, Bugrão. Se segura aí, Bugrão. Nossa, que medo agora, hein? Bola na grande área é terrível. Quem é Bugre? Se segura aí, Bugre. Faça que nem o Joãozinho. Como é que é, Joãozinho? Guarani. Quem é Bugre? Se segura aí, então, Bugre. Olha o perigo. Jogada ensaiada de primeira. Bateu pro gol. Explodiu ali, Lucas Crispim. A bola volta na grande área e chega pra cortar. Bidu manda um bico pra frente. Afasta o perigo. Sim, Claudinei Costa. Não, e aí é legal o seguinte, né? O treinador deve passar o vídeo pros jogadores, como eu disse no início da partida. Olha, o Guarani tem uma deficiência de bolas alçadas na área. Ali você tem uma bola ali do escanteio de mangas curtas, com a chance de alçar na área, aí o jogador toca para trás para fazer o que fez. Melhor pro Guarani, lógico, né? Mas é que o jogador fica sem entender. E Ronald na grande área, falha da zaga da equipe do Guarani, toque de cabeça na trave! Nossa! Que jogada de várzea, hein? O Guarani se perdeu todo e o jogador da equipe do Botafogo também nem viu, né? O camisa 29 subiu de cabeça, a bola explodiu na trave. Que coisa, hein? E vem de novo, o Ronald cortou, botou pra sambar, bola na grande área, chega pra cortar a zaga da equipe do Guarani. Mas esse Ronald é bom, hein? Ele tá botando pra sambar ali a zaga da equipe do Guarani. O Botafogo ganha um arremesso manual, hein, Oliver Júnior? A equipe do Botafogo que tá vindo muito forte lá pela direita com o Ronald e com o Jefferson, Gustavo, olha lá. E bola de novo na grande área com tranquilidade, o Botafogo saiu, passou no primeiro, pediu pênalti, não deu nada, chega pra cortar. Mais outra bola que a zaga do Guarani falha. Ficou totalmente com liberdade o ataque da equipe do Botafogo. 41 minutos de novo com o Ronald, mas aí já tinha paralisado o árbitro da partida. Vai conversar com algum jogador, acho que o Jefferson Paulino desabou, hein? O Jefferson Paulino tá sentindo ali muitas dores no joelho, aparentemente, Gustavo. E a equipe do Guarani que tá sofrendo muito ali do lado direito. Na última jogada o Jefferson deu um toquinho por cima. O camisa número 29, Luqueta, chegou de cabeça, a bola explodiu na trave. Tá um perigo daquele lado direito ali, Gustavo. Tem que tomar cuidado a equipe do Guarani. E o Jefferson Paulino vai aí
fazendo também a sua cena, né? Claro que quando o Guarani quando o Guarani perdia o jogo nos últimos jogos, a equipe adversária sempre fazia aquela cena. Agora é vez do Guarani também de fazer a sua cena ali, né, Claudinei Corsi? É verdade, né? Tem que dar um tempo. O Botafogo tá indo pra cima do Guarani. O Jefferson caiu ali, não aconteceu nada com ele, é evidente. Mas ele para ali, né? O jogo para esfriar um pouquinho a partida, que o Botafogo tá indo pra cima. E já era esperado isso, né, Gustavo? Você dizia até na sua transmissão, o Guarani com um homem a menos ia sofrer isso, né? Seria bom se o Guarani conseguisse roubar uma bola e partisse no contra-ataque, né? Mandar um abraço aqui pro Varley Barbosa, diz que tá um jogão aqui. O Niel Ramos, né? Ele tá torcendo pro Botafogo, diz que acredita no empate aqui. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Niel? O Marcos Souza também. O Marcos Souza diz boa tarde aqui, ligado com a gente. E vem comigo, torcedor do futebol, tempo e placar de jogo. Tempo e placar. 42 minutos e 40, segundo tempo. Botafogo 0, Guarani 1. Legal, e ontem tivemos Ponte Preta 3, Vitória 3, Paraná 3, Juventude 1, América de Minas 1, Operário também 1. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques, vamos pra rede. E bola na grande área, Botafogo chega pra cortar a zaga da equipe do Guarani. Se perdeu, Rafael Castro domina, vira o corpo, a equipe do Botafogo. Bola tocada, lado esquerdo, vem o Botafogo, deu o toque, conseguiu passar e tentou o cruzamento. Chega pra cortar a zaga da equipe do Guarani. O Botafogo chegando com perigo. Era a vez do Guilherme Romão, ele com tranquilidade tentou fazer o cruzamento. O Guarani afasta o perigo. Não tá nada fácil pra zaga do Guarani nesse momento, Levi Júnior. Agora pela esquerda, uma investida ali da equipe do Botafogo. O Guilherme Romão parou ali no Pablo, mas o Botafogo tá com perigo. O Guarani sentiu o jogador a menos agora, hein, Gustavo? E o Botafogo tá alugando, né, o meio-campo do Guarani. O Guarani não consegue sair de maneira nenhuma. O Botafogo vai pra cima, como eu disse, tem que ter uma bola espirrada ali para criar alguma chance de contra-ataque, para pelo menos dar um susto no Botafogo, né? O jogo caminha para o seu final, 44 minutos, o Botafogo está em cima, o Guarani vai ter que aguentar essa pressão agora nos minutos finais do jogo. E bola invertida de novo, lá na esquerda, Luqueta deixou ali pro Guilherme Romão, fez o cruzamento na grande área, Bidu com tranquilidade, domina com o peito, vem carregando a bola para a equipe do Guarani, Bidu para, olha, vem com quem joga, vem segurando ali no seu campo de defesa, tentou fazer o toque, recupera a equipe do Botafogo no seu campo de ataque, vem descendo a equipe do Botafogo, bola tocada no círculo central, Botafogo vem trabalhando a bola tocada com ele, Guilherme Romão para, olha, vem com quem joga, tem Luqueta aqui pela esquerda, ele preferiu tocar a bola para trás, tocando bola, a equipe do Botafogo, Guarani se fecha totalmente no seu campo de defesa, esperando a equipe do Botafogo que vai vir atacando, já está atacando, na direita, domina com o Ronald passou do primeiro, na marcação dos jogadores da equipe do Guarani, conseguiu roubar a bola, o Arthur Rezende, agora desce no contragolpe, tentou passar o primeiro, passar o segundo, chega de carrinho para recuperar a equipe do Botafogo, com a posse de bola, vem carregando, tem Ronald pedindo, ele vai deixar, não, preferiu vir carregando a bola, a equipe do Botafogo, passa no primeiro, passa no segundo, bola tocada para trás, tocou, fez o cruzamento na grande área, o toque de cabeça com tranquilidade, pegou o goleiro da equipe do Guarani e chega e segura a bola, cai no gramado, vai ganhar mais um tempinho ali o goleiro Jefferson Paulino, sim, Claudinei Corsi. Mandar mais um grande abraço aqui, né, audiência qualificada da Rádio Futebol Interior, já mandei um abraço aqui para narrador que está curtindo a gente aqui, né, e eu vou mandar mais um abraço aqui também para a audiência qualificada, Edinaldo Vince, curtindo também, mandando um abraço pra gente aqui, outro pra você, viu, Vince? Grande abraço, outro grande profissional do rádio aí curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Além do Jarbas, né, que eu já registrei aqui. Que você conta de bom, Jarbas? Vem descendo a equipe do Guarani, faz o lançamento lá pro campo de ataque, ainda no campo de defesa, domina com o Bidu manda o bico pra frente pra tentar achar alguém da equipe do Guarani, com tranquilidade, Danley no campo de defesa, o goleiro da equipe do Botafogo, salta a bola, fez o toque de bola, 46, e o juiz deu 6 minutos de acréscimo, hein? O árbitro deu 6 minutos de acréscimo, e daqui a pouquinho vai ter aí uma substituição na equipe do Guarani, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo, Bruno Silva já está a postos ali pra entrada na equipe do Guarani.
Vem tocando bola no campo de ataque, a equipe do Botafogo. Inverte o jogo da direita para a esquerda, domina ali com o zagueiro. O zagueiro Jordan. Deus do toque, recupera a equipe do Guarani. Pablo, se pegar é boa, hein? Se pegar é boa, mas ainda tá nos pés do jogador da equipe do Botafogo. Agora no círculo central, trabalha a equipe do Botafogo. Tentou fazer o lançamento lá para a equipe do Botafogo. Recuperou Rafael Costa, tem a posse de bola. Tocou a bola para Arthur. Arthur para, vem com quem joga, deu toquinho curtinho para Marcelo. Marcelo para, faz o toque, deu toque para Bidu. Bidu ali com a posse de bola, volta a bola com Marcelo. Marcelo no campo de defesa. Marcelo manda o bico para frente, a bola explodiu no jogador da equipe do Botafogo. Na correria, tentou ali para pegar o Ronald. Na marcação tá ali o Didi. Ronald fez o cruzamento com tranquilidade mais uma vez. Pousa o goleiro da equipe bugrina com tranquilidade e pega a bola. Vai ganhar mais uns minutos o goleiro da equipe do Guarani, sim, Claudinei Corsi. E você vê como faz falta, né, um jogador ali. O Guarani pegou a bola, tinha a chance de puxar um contra-ataque, e foi justamente o Rafael Costa que entrou e que pegou a bola no meio-campo. E aí não tinha ninguém para tocar essa bola no campo de ataque do Guarani, né? Parece que não, mas mesmo um atacante ali faz muita falta, né? E você jogar com 10 realmente é complicado. E vai ter mais uma substituição na equipe do Guarani. Mais uma substituição na equipe do Guarani, Gustavo. Aos 48 minutos entra o Bruno Silva com a camisa número 6 para a saída do lateral direito 17, Pablo. E aí, Claudinei Corsi, entrando o zagueiro no lugar do lateral. Agora é para aguentar a pressão ali atrás, né, Gustavo? Não resta dúvida, né? Põe mais um homem ali para fechar tudo e tentar segurar, né? O Guarani agora quer que o jogo acabe. 48 minutos e 10. Bola na grande área para a equipe do Botafogo. Com tranquilidade, lá pelo lado esquerdo. Domina a equipe do Botafogo com Luqueta. Luqueta fez o toque, abriu o jogo. Bola com Luqueta novamente, fez o cruzamento. E olha o perigo. A bola sobrou com tranquilidade na grande área para a equipe do Botafogo. Bola atrasada, bateu pro gol. Mais uma vez com tranquilidade, segura a bola o goleiro da equipe do Guarani. O Botafogo aperta, entra como quer na zaga da equipe do Guarani. O Guarani se segura como pode, Levi Júnior. Lá pela direita agora vê a equipe do Botafogo. O Ronald rolou a bola pro lateral direito Val, mas ele chutou fraquinho. A bola ficou tranquila nas mãos do Jefferson Paulino e vem o Botafogo de novo. E vem de novo o Botafogo, agora é jogo dramático. É finalzinho de jogo dramático pro Guarani. Desceu o Botafogo na marcação ali. Ganha uma falta perigosa. Se não corta também, eu vou dizer um negócio pra você. O Jefferson muito rápido, saiu fazendo fila, o Arthur atrasado chegou fazendo falta, hein? Falta perigosa para a equipe do Botafogo, Levi Júnior. Na meia-lua ali da grande área, Gustavo, na linha da meia-lua, o Arthur Rezende chegou por trás do Jefferson, que ia sozinho driblando todos os defensores do Guarani. Parou com falta perigosíssima aos 50 minutos do segundo tempo, Gustavo. Se segura aí, Joãozinho. Manda forças positivas pro Guarani, Joãozinho. Guarani, que é burro. Isso, Joãozinho. Manda energias positivas pro Bugre, Joãozinho. Guarani, que é burro. Nossa, agora é perigo. É perigo pro Bugre. O Botafogo tem uma excelente oportunidade. Que perigo, Claudinei Corsi. Não deveria. Olha a conferência ali para a cobrança da falta, hein? Que coisa incrível, hein? Deve sair uma jogada aí espetacular do Botafogo, se tomar pela conferência que teve ali, né? Mas não precisava fazer essa falta, era só compor melhor o meio ali e já tinha jogador na marcação também. Não sei se ele iria para a cara do gol, não. Em todo caso está marcada a falta e agora é se segurar aí do jeito que dá, né, Gustavo? Está ali na bola Guilherme Romão, William Tanque e também Jefferson. 3 jogadores da equipe do Botafogo que pode cobrar essa falta. Falta que é perigosa. O Botafogo tem a oportunidade de empatar o jogo. O Guarani vai vencendo. Autorizado, bateu pro gol, bateu pra fora. Guilherme Romão bateu direto. A bola subiu sem direção e foi pra fora. Não teve desvio. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai terminar o jogo aqui no estádio Santa Cruz. É isso aí, Gustavo. Faltam 50 segundos aí para o término do jogo. O Guilherme... Já acabou, Gustavo. Apita o árbitro!
Bugre vence o jogo enfrentando a equipe do Botafogo. Se tivesse jogado assim na volta do Campeonato Paulista enfrentando essa mesma equipe, talvez o Guarani não teria perdido o jogo. Mas o Campeonato Paulista já passou, vamos esquecer. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, o Guarani conhece a sua primeira vitória. Jogando fora de casa, enfrentando a equipe do Botafogo. O Bugre fez o gol com ele também, mostrando o seu bom futebol. Júnior Todinho ainda no primeiro tempo fez um golaço para a equipe do Bugre. O Bugre vence o jogo no estádio Santa Cruz. Levi Júnior, mas eu quero já passar para o Claudinei Corsi rapidinho. Claudinei, é com você. Legal, fim de jogo aberto aqui, vamos com o Levi Júnior. Tá o Guilherme Romão da equipe do Botafogo, Claudinei. O último minuto aqui, num desligue ali no primeiro tempo, acabamos tomando um gol. Mas tentando buscar o resultado dos 90 minutos, não deu. Acho que o que acontece é trabalhar para no próximo jogo acertar e conseguir a vitória fora de casa. Você acha que essa atuação Tá aí o lateral esquerdo do Botafogo, Claudinei. Vamos continuar ouvindo o Romão. Ficou um pouco abaixo em relação aos outros jogos? Não, no começo primeiro a estreia foi boa, perdemos fora de casa, mas demonstrando um bom futebol. Segundo jogo conseguimos a vitória. Hoje tentamos o resultado até o final, jogamos de igual para igual, só que acabamos com a derrota. Ali, obrigado. Tá aí o lateral do Botafogo. Legal, Romão falando que foi quem cobrou essa última falta, né? O fim de jogo já está no ar, repercutindo a primeira vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre que venceu o Botafogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O gol aos 37 minutos do primeiro tempo do Júnior Todinho. Vai, Levi. Temos o Didi na voz, Claudinei. Graças a Deus conseguimos sair com 3 pontos, que era o que a gente esperava. Você acha que teve a mudança de postura que o Carpini pedia, que vocês queriam da equipe para essa rodada e para seguir com isso? Eu acho que a gente jogou do mesmo jeito que os outros jogos, só que agora com o resultado positivo. Ok, obrigada, Didi. Tá aí, pelo que eu acho, Claudinei, o zagueiro titular a partir de hoje da equipe do Guarani. Tá aí o Didi falando então da vitória do Guarani, 1-0 em cima da equipe do Botafogo, né? Vamos abraçando mais uma vez aqui o Cristiano Passetti, feliz com a vitória do Guarani. O Nicolas Pérez também com a gente aqui, né? Não gostou da derrota do Botafogo. O Elias Pinheiro dos Santos, parabéns para a equipe do Guarani. E muito obrigado a você que participa com a gente, continua com a gente ainda nesse fim de jogo, repercutindo a vitória do Guarani, a primeira no Campeonato Brasileiro da Série B, 1-0 para o Guarani em cima da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Fim de jogo. Sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá, futebolinterior.com.br e Nibicaps, também para Global Assessoria Financeira. E no EV3 está no ar o fim de jogo aqui da Rádio Futebol Interior. O Guarani venceu o Botafogo 1-0 em Ribeirão Preto. Jogo terminado, o Bugre vence a primeira no Campeonato Brasileiro da Série B. Você acompanhou a vitória do Guarani com a narração de Gustavo Marques, as reportagens do Levi Júnior. Já está no ar o nosso fim de jogo aqui, repercutindo essa vitória do Guarani, importante para o Bugre. Durante um bom tempo da partida, com um jogador a menos, o Júnior Todinho, o marcador, né, do gol do Guarani, a 37 do primeiro tempo, foi expulso a 24 do segundo tempo. Portanto, o Guarani com mais da metade do segundo tempo jogando com apenas 10 jogadores. É o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Nós vamos ainda conferir para você muito mais desse jogo do Guarani. Tem destaques aqui do repórter Levi Júnior, também a ficha técnica do jogo com o Gustavo Marques. Vamos bater papo aqui sobre essa vitória do Guarani. E daqui a pouquinho o fim de jogo está de volta aqui na Rádio Futebol Interior. Até já! Estamos apresentando Fim de Jogo.
Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicapes, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicapes, a força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inibicapes é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Da tarde, mais 9 minutos em Campinas, 1h09 deste sábado, 15 de agosto. O Guarani venceu a equipe do Botafogo, chega assim a sua primeira vitória
na Série B do Campeonato Brasileiro. Você ligado com a gente aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Léo Bueno de Godoy, hoje aniversariando, o torcedor do Guarani, tá feliz com esse presente que o Bugrão deu para ele. Léo Bueno de Godoy, um grande abraço, muitas felicidades e feliz, como eu disse, com essa vitória do Guarani hoje em cima da equipe do Botafogo. O Guarani venceu 1-0 o time do Botafogo. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. O Gustavo Marques, aquilo que você disse, né? O Guarani estava tendo uma evolução já desde o último jogo, né? Embora tenha perdido para o Cruzeiro, você dizia até na transmissão a evolução do time do Guarani. Agora, o que é importante é o seguinte, o Guarani, além de ter evoluído, né, no seu futebol, ele conseguiu vencer a partida, então isso é muito importante, ou seja, não adianta, como disse aí o Wagninho quando saiu no intervalo, dizendo que o time jogava bem, mas não aproveitava, e agora o Guarani conseguiu sair, tá certo, o placar magro, 1-0, mas o importante é, no meu modo de entender, pelo menos a vitória, para que o time possa pegar mais confiança, não, Gustavo? Exatamente, Claudinei Corsi. É isso que você falou, você tem aí total razão. O Guarani teve aí a sua oportunidade nesse jogo e jogou bem. Claro, não foi aquela partida que vamos dizer, nossa, meu Deus do céu, como esse time abrilhanta os olhos, mas teve uma evolução e essa evolução o Guarani vai ganhando aos poucos, né? O Guarani já começa a ganhar um pouquinho de bagagem aí na sua parte defensiva com os seus zagueiros. A equipe do Guarani também consegue pegar uma certa de qualidade no seu campo de ataque. Assim a gente conseguiu enxergar também pelo Todinho, que fez aquilo que ele sabe fazer, que é o gol, e também com aí a tranquilidade de cortar e bater pro gol e fazendo o gol para a equipe do Guarani. É devagarinho para conseguir essa sequência aí, mas tá tendo evolução nos jogos da equipe do Guarani, Claudinei. É isso que é importante, né? Então vamos aqui eleger o fera do jogo, né? O melhor em campo do Guarani nesta vitória. Hoje sim, né? Dá pra gente eleger o jogador, o melhor em campo. É lógico que nas derrotas a gente procura também achar o melhor dos times de Campinas, né? Mas hoje, com essa vitória do Guarani 1-0, fica mais legal a gente eleger o melhor em campo, né? E eu vou começar com o voto do Gustavo Marques. O melhor em campo para você nesta manhã, tarde de sábado, na vitória do Guarani 1-0 em cima do Botafogo. Ô Gustavo. Olha, Claudinei, tem 3 jogadores que eu gostei nessa partida, pelo gol o Júnior Todinho e também pela frequência, por subir, por descer e ajudar a equipe do Guarani no ataque, na parte defensiva. O Wagninho jogou muito bem, mas eu não poderia não votar no Didi. Didi foi muito bem na zaga do Guarani, deu assistência para o gol, mas eu acredito que ele vai ser o titular da equipe do Guarani, e por conta desse jogo e por conta que, da minha opinião, o Carpini agora tem a sua zaga em suas mãos, acertou na parte defensiva, o meu voto vai para o Didi, zagueiro do Guarani. Legal, Didi, então, primeiro voto para o fera do jogo, o melhor em campo do Guarani. Levi Júnior, repórter da Rádio Futebol Interior, quem é que foi para você o fera do jogo, Levi? 2 votos então, Claudinei, para o zagueiro Didi. É um jogador que se encaixou muito bem na zaga do Guarani, um jogador que tem muita qualidade no passe, e ele se encaixou muito bem, com certeza, na minha opinião, é para ser titular, então meu voto vai para ele. Legal, 2 votos para o Didi, né? Já sou o voto vencido, mas eu vou dar o meu voto para o Júnior Todinho. Apesar da expulsão, né? Eu não gosto de votar em jogador expulso, mas pelo gol, que é um momento que o Guarani precisa de uma vitória, e ele fez o gol, e o gol não foi achado, ele trabalhou o gol realmente, o lançamento foi muito bom, e do Didi, e a bola foi para ele, mas ele soube trabalhar, passar no meio dos zagueiros e fazer o gol. Então meu voto, até pelo gol, vai pelo Júnior Todinho, pela importância do gol e pela vitória do Guarani 1-0 em cima do Botafogo. Então, 2 votos para o Didi, eleito melhor em campo, fera do jogo, e 1 voto para o Júnior Todinho, eleito assim então o Didi, o melhor jogador em campo na equipe do Guarani. 1h mais 14 minutos. 1h14, pois não, Gustavo? Eu até concordo com você no seu ponto de vista, e meu voto seria para o Todinho também, mas por conta ele jogou a sua postura, jogou o seu futebol, jogou muito bem, participou muito do jogo, o Todinho, mas jogou na lata do lixo. Inclusive deveria ser multado pelo Guarani
por salário, não sei como funciona a forma que o Guarani pode multar esse jogador. Ele jogou na lata de lixo e quase prejudicou a equipe, sem contar que ele deu um tapa na cara do jogador. Deu um tapa na cara, então foi de propósito. Então, pra mim, o Todinho deveria ser multado. Ele jogou na lata do lixo o seu futebol, a sua evolução no jogo de hoje, o Claudinei Corsi. Legal, e eu estava vendo aqui a classificação, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. É lógico que a gente falar em classificação com 3 rodadas ainda, né? O torcedor pode falar, mas 3 rodadas, não dá pra gente aquilatar nada, não dá pra gente observar nada. Mas aquilo que a gente observa e que a gente fala aqui, Gustavo, Levi, é a questão de você estar longe da tabela ali, da fase de rebaixamento. Então, veja que como uma vitória, o Guarani que estava em 19º, né, ele vai agora para 11º. Então é importante você somar os pontos e ter as vitórias para você poder ficar longe ali da zona de rebaixamento, né? Então o Guarani agora chega à 11ª posição. É lógico que teremos outros jogos, né? Uma passadinha aí. Então tivemos a vitória do Guarani em cima do Botafogo 1-0. Tivemos ontem o Paraná vencendo o Juventude 3-1. A Ponte Preta empatou com o Vitória 3-3, jogo no estádio Moisés Zucarelli, transmitido aqui por Carlos Corsato na Rádio Futebol Interior. O América de Minas empatou com o Operário 1-1. Amanhã teremos Figueirense e Cruzeiro, teremos Chapecoense e Sampaio Correia, Náutico e CRB, teremos também o Brasil de Pelotas pegando o Oeste. Então, ainda os jogos que estão para acontecer na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mais importante a vitória do Guarani 1-0, e hoje me parece, Gustavo, que, assim, muito embora, né, trocando, eu até por força das circunstâncias, eu entendo o Carpini, mas trocando, como a gente diz, 6 por meia dúzia, né, sem querer ser muito professor Pardal, não inventando muito, ele acabou trocando no momento certo, que o time já vinha meio cansado e foi recompondo as energias da equipe, né, muito embora o Arthur Rezende ainda me decepcionou ainda, não foi aquele jogador que a gente esperava, e até a polêmica, né, do seu retorno ao Guarani, a briga que teve para ter o Arthur aí, ele sai do banco descansado e ainda sai para tomar um cartão amarelo e fazendo uma falta perigosíssima que poderia causar o empate do Botafogo, né? Não dá mais, né, por enquanto, por Arthur Rezende, mas aí você analisando o banco de reserva da equipe do Guarani, também não tem, né, o Claudinei Corsi. Você vai olhar para o Eduardo Persson também, sem ritmo de jogo, e acaba fazendo a mesma função, e aqueles erros que o Arthur Rezende está cometendo, o Eduardo Persson, quando entra em campo, também comete esses mesmos erros. Mas eu entendo um pouquinho a postura do Carpini, de colocar o Arthur Rezende, colocar como titular e também hoje colocou no segundo tempo. Você não tem opção. Você não tem opção. Quando você tem um elenco que você não tem opção no banco de reserva, você tem que contar com esse jogador. Ou é ele, não é ele. Mas é claro, né? Entrou no jogo, acabou fazendo uma falta desnecessária, ganhou o cartão, entrou apenas para ganhar cartão, e aí preocupa também. Mas eu tô muito feliz, Claudinei Corsi, pela parte defensiva do Guarani. Nós aqui destacamos o Didi como o melhor do jogo, o Didi colocou uma zaga segura, mas agora ele acertou. Na minha opinião, Valber e Didi vai ser os zagueiros da equipe do Guarani. O Valber também ganhando todas na bola aérea. O Valber também teve uma parte principal aí no ponto positivo nessa partida para a equipe do Guarani. E sem medo de errar, Valber e Didi serão os zagueiros do Guarani titulares para o Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, 13h mais 18 minutos, nós vamos aqui para um rápido intervalo, né? Vamos dar mais uma faturada aqui, lembrando, né? 13h mais 18 minutos, sabadão de sol, você em casa aí, e de repente, né, você estava assistindo o jogo, não deu tempo de pensar no seu almoço, então a solução está aqui, olha, eu vou passar para você agora, hein? 3744-2121, 3744-2121, Restaurante Pizza do Dadá. Você pode ligar e pedir a sua refeição, pedir o seu almoço aí, que vai chegar para você quentinho, tudo higienizado, tudo na mais perfeita condição. 3744-2121, você pode ligar lá, dizer que ouviu aqui na Rádio Futebol Interior, pedir um desconto para o Dadá ou para quem te atender lá no restaurante Pizza do Dadá, né? Hora do almoço, você não pode ficar aí sem a sua refeição, né? 3744-2121, 3744-2121, Restaurante Pizza do Dadá. E se você não quiser pedir o seu almoço, então
Mas à noitinha, né, você pode pedir aquela pizza sensacional, aquela pizza que você escolhe. A gente já falou aqui da calabresa, mas tem a portuguesa, tem a frango com catupiry, tem de atum, enfim. Você escolhe para sua noite de sábado, para você não ter que sair de casa, você aí com a sua família pedir uma pizza sensacional, super recheada, na Pizza do Dadá, restaurante Pizza do Dadá, 3744-2121. Vai por mim que você não vai se arrepender. O fim de jogo da Rádio Futebol Interior, ainda repercutindo a vitória do Guarani 1-0 em cima do Botafogo, volta já já. Ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 3526 019 989-89-3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicapes, produto 100% natural. Fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicapes. A força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inibicapes é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal. Todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Você ouve Fim de Jogo. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Costa.
11h34, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, mais uma vez agradecendo a sua audiência para com a equipe de esportes aqui da Rádio Futebol Interior, nas transmissões que temos aqui, quase que, como disse o nosso coordenador Carlos Corsato, quase que um jogo por dia, hein? Não é mole não, você sempre ligado com a gente aqui, com a nossa equipe própria ou com as parceiras que estão sempre com a gente aqui na transmissão dos jogos da Rádio Futebol Interior, como a Rádio Esporte MS, sempre junto com a gente, né? Nos jogos da Ponte Preta também, as rádios sempre linkadas com a gente aqui, a Ponte News e outras rádios sempre conosco. A gente agradece também esta parceria com os amigos, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos desse final de semana. Hoje, né, dia 15 às 19 horas tem o Grêmio pegando o Corinthians, às 19h30 tem Coritiba e Flamengo, né? O Flamengo, o Gustavo Marques, o Flamengo que 2 partidas, 2 derrotas, que negócio é esse do Flamengo aí? Inclusive mudou até o hino do Botafogo, do Flamengo, né? Como que é agora? Agora aquela música. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Tá muito bem. A rapaziada brinca aí nas redes sociais, né? Não há vitória sem Jesus, né? Isso pro torcedor do Flamengo. Mas eu acredito que o Flamengo ainda vai se recuperar, porque tem uma grande equipe. Hoje também temos às 21h30 o Palmeiras pegando a equipe do Goiás. Jogo marcado para amanhã, dia 16, Atlético Mineiro contra a equipe do Ceará. Amanhã o Vasco pegando a equipe do São Paulo. O Bahia vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O Fluminense pega a equipe do Internacional. O Atlético de Goiás vai enfrentar a equipe do Sport de Recife. O Fortaleza pega o Botafogo e o Santos vai enfrentar amanhã o Atlético do Paraná. Em primeiro aí está o Atlético do Paraná com 6 pontos. O Internacional é o segundo com 6. O Atlético Mineiro também tem 6 pontos, né? E na zona da degola lá embaixo, por incrível que pareça, o Flamengo é o último colocado na tábua de classificação. É como eu disse, né? Bem verdade que são só 2 rodadas, 3 rodadas, não dá para aquilatar muita coisa, mas ninguém esperava que o Flamengo começasse dessa maneira, né? 1h mais 27 minutos, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. A gente estava aguardando aí o nosso Thiago Carpini, mas está difícil do Carpini falar hoje, né? Poder falar rápido, né, ô Gustavo? O time ganhou, venceu 1-0, né? Não tem muito o que explicar, mas assim mesmo tá demorando, né? Tá demorando, mas vai falar, viu, Claudinei? Tá certo, então vamos continuar aguardando mais um pouquinho aqui, pelo menos, para ver se a gente traz a palavra do treinador Thiago Carpini, treinador do Guarani, para esta vitória do Guarani 1-0 em cima da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E até diferente, Gustavo, daquilo que eu pensava, né? Parece que o cansaço não tomou muito conta dos jogadores, não, né? Porque a gente viu aí, o Guarani não acabou não sendo muito exigido na questão física, porque o Botafogo alugou o meio-campo do Guarani e foi para cima, mas mesmo o Botafogo acabou se comportando bem na parte física com todo o calor que estava fazendo, né? Um jogo também que não teve muita correria, né, Claudinei Costa? Vamos colocar em pauta e também na mesa um jogo feio de se ver, né? Não vou colocar um jogo péssimo porque o Guarani venceu, mas foi um jogo regular, né? É claro que o condicionamento físico do Guarani vem melhorado, mas esse jogo não teve tanta correria. Eu gostei mais do primeiro tempo. No primeiro tempo o Guarani correu muito mais, o Botafogo também correu bastante, mas no segundo tempo foi um segundo tempo aí péssimo, onde poucas vezes a gente viu um jogador com mais, como podemos dizer, com mais vontade ou com mais correria dentro de campo. Então, na minha opinião, o condicionamento físico não pode ser tanto avaliado nesse jogo por conta do péssimo jogo e por falta tanto de correria também das alas, das laterais também descendo muito pouco. Foi um jogo mais com toque de bola e o condicionamento físico acabou aguentando. Mas vamos avaliar numa oportunidade, num jogo onde as duas equipes vêm com correria, onde uma equipe é diferenciada. O Botafogo não levou muito o Guarani ao desespero na parte da correria, mas vamos ver na próxima partida, né, Claudinei? Enfrentando um Paraná, que é um time forte, um time de correria, aí é a hora do teste do condicionamento físico da equipe do Guarani.
Tá certo, então. Tá aí a opinião do Gustavo. Eu ia dizer exatamente isso, né? Esse jogo marcado para terça-feira, 21h30. É isso, Gustavo? Confirmando? A equipe do Paraná. O jogo é onde? Isso. Na terça-feira, o Guarani vai receber a equipe do Paraná fora de casa, né? Às 9h, dentro de casa, desculpe, no Brinco de Ouro. Olha, Brinco de Ouro da Princesa. Fora de casa, o Guarani jogou hoje. Então, pela lei, o Guarani joga dentro de casa. A próxima partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h30 da noite. O Guarani vai receber a equipe do Paraná Clube. Legal, tá aí então, 1h da tarde, mais 29 minutos. Deixa eu ver aqui, a rapaziada conversando no nosso grupo aqui. Vai ter jogo então, Gustavo, é isso? Sim. Hoje à tarde? Vai ter, pelo que o coordenador está passando, vai Champions ter jogo League. no Champions League. Marcelo Corsato vai contar essa história, reportagens e ancoragens de Carlos José Corsato e no comentário Thiago Caetano. Então hoje, a partir das... A narração do nosso Marcelo Corsato, é isso? Já era Marcelo Corsato. Já então, era, legal. Então hoje vai ter aí a jornada esportiva na parte da tarde também, Claudinei. Tá muito bem, ele dispensou você, né, Gustavo? Tô dispensado. Tá certo, então. Tá bom, então. Fique ligado aí que tem mais bola rolando, então, à tarde. Sabe que hora abre a jornada já, Gustavo? Abre às 15h30, o jogo às 16 horas, Manchester City e Lyon. Legal. Quem é que ganha esse jogo, Levi? Manchester City, com certeza. E pra você, Gustavo Marques? Manchester também. Tá certo. Eu vou apostar no Lyon, tá certo? Só pra ser diferente de vocês. 1h da tarde, mais 30 minutos. E o Carpini, hein, o Gustavo Marques? Por enquanto, nada, Claudinei Nada, Costa. né? Então acho que o Carpini vai ficar pra hora do Bugre na segunda-feira, viu, Gustavo? Você quem manda, Claudinei. Tá muito bem, então. Vamos com o destaque final do repórter Levi Júnior. Diz aí o seu destaque final desta vitória do Bugre em cima da equipe do Botafogo, Levi. É isso aí, Claudinei. O Guarani que conseguiu pontuar pela primeira vez nesse campeonato brasileiro da Série B de 2020. Guarani que agora tem 3 pontos, está em 11º lugar. Lógico que estamos no início do campeonato, ainda não levamos muito em conta a tabela, mas já dá alguma esperança aí para o torcedor bugrino. Volta a jogar na próxima terça-feira com transmissão aqui da nossa equipe do Rádio Futebol Interior às 21h30 em casa. A esperança é ganhar mais um jogo aí, que vai ser contra o Paraná, e pontuar mais uma vez, mais 3 pontos, já subir bastante aí na tabela, Claudinei. Legal, Levi Júnior, grande abraço para você, excelente final de semana e até a próxima, Levi. Abraço para todos os parceiros aí do Futebol Interior, todos os ouvintes que acompanharam a nossa transmissão, até terça-feira. Legal, este Levi Júnior, repórter da Rádio Futebol Interior, deu o seu destaque final. Eu vou agora com o narrador da flechada exclusivo da Rádio Futebol Interior, Gustavo Marques, conferindo a ficha técnica no jogo dessa vitória. 1-0 do Guarani em cima do Botafogo. Vai nessa, Gustavo. Vitória do bravo Bugre Guerreiro, Claudinei Corsi. O Bugre veio a campo com Jefferson Paulino, Pablo, Valber, Didi, Bidu, David, Persson, Eduardo Persson, Crispim, Giovanni, Todinho, Vagninho. Teve substituições, o Vagninho entrou no lugar do Rafael Costa, o Giovanni no lugar do Arthur Rezende, Eduardo Persson acabou saindo, o Marcelo entrou na partida, o Pablo saiu, o Bruno Silva entrou. A equipe do Botafogo veio para campo com Danley, Val, Robson, Jordan, Guilherme Romão, Ferreira, Calabres, Jefferson, Wellington Tanque e Ronald. As substituições no segundo tempo, o Bolt acabou saindo para a entrada de Eli Carlos, o Ferreira saiu para a entrada do Luqueta, o Calabres saiu para a entrada de Gustavo Henrique. A arbitragem da partida foi dele, sempre ele, hein? Lucas Caneto Belotti. El Calecone. El Calecone, é isso mesmo, Lucas Caneto Belotti. Os assistentes foram Vitor Carmona Matestein, assistente número 2, o Leandro Aires Cassete, e também o quarto árbitro João Vitor Gobi. O estádio foi o Santa Cruz, público e renda 0-0 por conta da pandemia, não temos torcida nos estádios, e o gol foi marcado para o Todinho. Todinho marcou para o Guarani aos 37 do primeiro tempo, e aí recebeu o cartão amarelo no segundo tempo. No comecinho, o Guarani jogou aí praticamente todo o segundo tempo com 1 a menos, o Bugre venceu. Tá certo, Claudinei Corsi?
Tá certo, então, Gustavo Marques, um grande abraço para você, muito obrigado aí pela sua narração, as emoções de Guarani 1, Botafogo 0 e até a próxima, Guga. Até terça-feira, às 9h30 da noite, no Estádio Brinco de Ouro, Guarani e Paraná pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na Valeu, segunda, Claudinei Corsi. tem Hora do Bugre. Na segunda, às 14 horas, Hora do Bugre, vamos repercutir também a entrevista coletiva de Thiago Carpini. Eu espero você aqui nas plataformas Futebol Interior com a Hora do Bugre. E daqui a pouquinho tem jornada, hein, Claudinei? Valeu! É isso aí, a Champions League com Manchester City e Lyon, com Marcelo Corsato, Carlos Corsato e Thiago Caetano, rolando a bola para você a partir das 15h30 aqui na Rádio Futebol Interior. Guarani 1, Botafogo 0 foi o jogo que você acompanhou aqui com a narração de Gustavo Marques, o narrador da Flechada. As reportagens do Levi Júnior, eu estive por aqui na ancoragem também nos comentários. Vamos colocando um ponto final na nossa jornada esportiva neste fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Em nome de Restaurante Pizza do Dadá, ligue e receba em casa 3744-2121 e Nibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a saúde. Peça já o seu 19989893526. futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. Empréstimo sem burocracia é com a Global Assessoria Financeira. Ligue 031-98975-2079 também para Nueve 3. Fique na moda com a Nueve 3. Acesse no Instagram @Nueve3BR ou pelo WhatsApp 084 98000 6974. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Agradecendo a sua audiência e com a coordenação de Carlos Corsato, a direção comercial de Elcio Paiola e a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, nós vamos colocando aqui um ponto final nesta jornada do sábado pela manhã, já entrando tarde adentro. Depois tem mais bola rolando para você a partir das 4 da tarde. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem agradece o carinho da sua audiência e os convida a estar com a gente a partir das 4 da tarde com a Champions League aqui na Rádio Futebol Interior. Para você, um excelente final de semana. Aproveite bem aí, use máscara, use o seu álcool gel, evite aglomerações. Vamos fugir deste vírus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa. Você sabia? Charles Miller, que havia trazido as bolas de futebol para o Brasil, trabalhava na empresa São Paulo Highway, responsável pela estrada de ferro Santo Jundiaí, e ensinou os funcionários a jogarem o futebol. Em 1895, ele reuniu funcionários da sua empresa com os da Gas Company, responsável pela iluminação da cidade de São Paulo, para a disputa de uma partida. Não se sabe quais jogadores marcaram os gols, mas o placar terminou em 4-2 para a equipe da São Paulo Highway. O jogo é considerado o primeiro a ser realizado no Brasil. Você sabia? Rádio FI. Em sintonia com você.